Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Você já pensou no quão privilegiado uma pessoa hétero é? O que não significa que, por exemplo, uma mulher hétero não tenha suas lutas, pois o machismo é uma realidade para elas, é claro. Porém aqui, eu quero falar de situações cotidianas, como pessoas LGBTQIA+, nos são roubadas. Se você é hétero, eu te convido a pensar sobre elas. E se você não é, me diga se isso é ou não real. Quantas vezes você foi discriminado na escola pelo jeito que você fala ou pelo jeito que você anda? Claro que se você é uma pessoa com deficiência, a sua resposta provavelmente vai ser positiva. Mas se você não for, quantas vezes? Muitas vezes nós, pessoas LGBTQIA+, somos motivo de chacota por falar do jeito X ou andar do jeito Y, por trejeitos que nos são naturais. Ninguém força o jeito de andar. A gente aprende muito antes de pensar sobre como andar e segue isso pela vida. Mas para muitos de nós, isso é algo que precisa ser corrigido para não dar pinta. Quantas vezes você flertou sem medo de ser agredido? Você é hétero, troca olhares com alguém em algum lugar. As opções normalmente são ou ser retribuído ou ser ignorado. Raramente alguém vai chegar em você e mandar um "Qual é, meu irmão? Tá me estranhando?" Você já teve medo de demonstrar afeto em público? Alguma vez você já avaliou ao redor para ver se havia alguma chance de uma agressão surgir enquanto você beija a pessoa que você gosta? Ou então, apenas pegar na mão do mozão, sem ter medo de ver as pessoas olhando feio, torcendo o nariz ou fazendo cara de nojo? Se pegar pensando que um dia você vai ter que dar a notícia para a família toda, chegar um dia, reunir os seus pais e dizer que você não é hétero. Esperar eles chorarem, ficarem decepcionados com você ou até te agredirem por isso, eu imagino que a única sensação que chegue perto é uma menina adolescente contar para os pais que ela está grávida, por conta do peso que a sociedade coloca sobre a sexualidade da mulher. Mas, ainda assim, ela não passa anos da sua vida se preparando para esse momento. Parece besteira, mas essas poucas situações descritas mostram quanto é fácil ser hétero. Dificilmente você terá que lidar com muitas consequências disso. As pessoas já esperam isso de você. Então não há uma quebra de expectativas, motivos para a mágoa ou afins. Infelizmente, nós, LGBTQIA+, não temos nada disso. Tudo pra gente é calculado, pensado. Pouquíssimas coisas são naturais. E eu imagino que eu falo pela grande maioria das pessoas que esse podcast representa. Nós queríamos ter esse privilégio. Eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra nas redes sociais como @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E se você ainda acha que as coisas não são bem assim, fique comigo nesse armário aberto. Armário aberto. E esse episódio é possível graças ao Lucas Albuquerque, ao Anderson da Silva, ao Matheus Sampaio, ao Luiz Antônio Carvalho e à nossa nova colaboradora, a Denise Mendes. Gente, muito obrigado por contribuírem com esse podcast, né? Vocês que contribuem mensalmente através dos planos de assinatura do Fora do Meio. E se você também quer se tornar um apoiador desse podcast, eu te convido aí aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br e conhecer os planos de assinatura. Com R$1 por mês, você consegue me ajudar a continuar fazendo esse podcast. E no armário aberto desse episódio, nosso último episódio de 2020, e eu tô aqui com convidados muito especiais para dividir com a gente algumas histórias, porque final do ano, né, gente? Festas, Natal, Ano Novo, todo mundo em casa esse ano, mas sempre vai ter aquela tia que vai fazer aquela pergunta que todo mundo já tá cansado de ouvir. E a vacina sai quando? E eu quero já começar passando a bola pra vocês, gente. Quem são vocês na fila da ceia de Natal? Se apresentem pros nossos ouvintes. Olá, meu nome é Larissa, eu sou estudante de doutorado em História aqui na Federal de Ouro Preto e aqui entrei em 2012 e daqui nunca mais saí. Sou bissexual e aqui também me descobri. Olá, meu nome é Gil Darlene, eu somente Gil Santos, né? Eu sou mulher cis lésbica, eu moro em Teresina, Piauí. Sou empreendedora na área de tecnologia da informação e estou muito feliz de estar aqui com todos vocês para discutir um assunto tão importante
pras nossas vidas. Oi, gente linda, eu sou o Drico. Vocês podem me encontrar no @drico.oficial. Gente, como ela é instagramer. Olha, eu sou cantora, sou de Caruaru, educadora, podcaster do Songamongas. E é um prazer estar por aqui. E gratidão pelo convite desde já. Bom, pra quem não me conhece e pra quem conhece também, eu sou Gambit Cavalcante, falo de Fortaleza, sou jornalista, sou host no podcast Bichas Nerds e sou finhado, tá? E, enfim, é um prazer estar participando aqui desse podcast lindíssimo, maravilhoso, inspiradíssimo. Espero que todo mundo aproveite o que a gente tem pra dizer hoje à noite. Com certeza, gente. Eu quero começar agradecendo a todos e a cada um de vocês por ter topado esse convite de estar aqui comigo, né? Pra encerrar esse ano tão maravilhoso do Fora do Meio. Eu tô muito contente com a volta do Gambit. O Bichas Nerds pra mim representa muito, porque foi o primeiro podcast que eu fiz uma participação e que eles terão uma participação aqui no Fora do Meio. Então, um beijo, guris dos Bichas Nerds. Tô com saudades de vocês. E eu quero já aproveitar de cara e mandar um beijo também pro Daniel Carvalho, do perfil Ciência Fora do Armário, que foi graças a ele, graças a uma ajuda dele, que eu consegui a Larissa, que é uma pessoa bissexual, pra falar com a gente de um tema que eu achei que ia ser muito difícil encontrar alguém que se encaixasse. Então, Daniel, um beijo gigante pra você, obrigado pela sua audiência. E o tema, gente, vai ser festas de final do ano, né? Aquele momento em que você chega pra sua família depois de dizer: mamãe, papai, eu não sou hétero, e você tem a família agora pra apresentar, né? Agora tem a outra fase do joguinho que não é tão fácil assim também. E eu quero começar já contextualizando pra todo mundo, gente, como que foi pra vocês o se assumir pra vocês? Como que vocês entenderam que, opa, talvez eu não seja hétero? Pra mim foi tarde. Assim, hoje, olhando em retrospecto, eu sei que eu era a criança viada, né? Que pra muitos de nós acontece das pessoas tirarem a gente do armário quando a gente nem sabe o que é sexualidade. Mas se é criança, tem alguém dizendo assim: fala como homem, senta direito, anda direito, e você nem sabe o que é falar direito, você sabe o que é falar, né? Mas eu sei que, assim, olhando em retrospecto agora, eu sei que eu fui essa criança, mas a minha sexualidade, ela despertou muito tarde. Eu tive a minha primeira namorada já com 15 anos, e foi namorada, e eu era muito apaixonado por ela. A gente namorou 3 anos, a gente transou, fez sexo e era bom, então eu nunca tive... A minha homossexualidade não era aflorada. É muito provável hoje que eu arrisque aqui uma bissexualidade. Mas eu não gosto de dizer isso porque ela foi a única mulher com quem eu me relacionei. E depois disso, é tipo bissexual que você fica com homem, né? Então, acho que é uma bissexualidade que não conta. Mas depois que eu terminei esse namoro com essa menina, tipo, 3 anos depois namorando, foi que eu vim pensar, já com 18 anos, pensar em... acho que eu quero beijar um rapaz pra ver qual é. E nunca mais parei. Pra mim foi assim. É um babado. E aí eu vou pegar esse gancho do Gambit, que eu já de cara já me identifiquei muito com isso. Eu só não me descobri tarde porque eu fui uma criança muito sexualizada, assim. Mas não no sentido, sei lá, ruim da coisa. Eu via corpos expostos, assim, né? Corpos nus nos filmes da Sessão da Tarde, né? Aquela coisa toda. E eu já sabia que eu achava tudo aquilo muito, muito legal e muito bonito e tudo muito atraente pra mim. E eu ainda muito criança. E, no entanto, eu tenho uma mesma experiência do Gambit, que é... eu tive uma namorada de 2 anos, né? Eu passei 2 anos com uma namorada e muito afeto rolando, muito sexo rolando, muito tudo rolando. E aí eu resolvi um belo dia resolvi mudar. Enfim, mas... e hoje eu me compreendo que eu sou uma pessoa que sou apaixonada por pessoas. Na verdade, eu não costumo definir a minha sexualidade, apesar de que eu vivo num relacionamento homossexual, eu vivo num relacionamento gay, mas eu sinto que, assim, mulheres me atraem e homens me atraem, pessoas de corpos totalmente diferentes me atraem, de jeitos diferentes me atraem, afeminados ou não, enfim, eu sinto que, assim, na verdade eu gosto de me conectar com pessoas, e aí essa descoberta, eu posso dizer até assim, que eu hoje continuo me descobrindo, porque chegou um certo tempo da vida que eu achava que eu era bi, porque eu continuava tendo atração, mesmo namorando meninos, eu continuava tendo atração por meninas, mas, por exemplo, hoje eu percebo que, de repente, essa sexualidade tá expandindo pra uma pansexualidade, sabe? Pra essa coisa de todas as pessoas, todas as formas, jeitos, cheiros, sabores. Então, eu sou bissexual, né? Eu me descobri aqui na faculdade. Eu acho que na minha faculdade, se eu não me descobrisse, eu não ia descobrir em lugar nenhum, sabe? Assim, ou era que eu não era em lugar nenhum.
Faculdade é um lugar propício pra essas descobertas, né? Com certeza. Foi um momento bem, assim, complicado pra mim, porque me tiravam do armário, assim, logo no primeiro dia, mas ao mesmo tempo eu sempre pensei, poxa, eu gostava dos meus namorados, né, assim, eu vou ter que optar entre gostar só de homens e gostar só de mulheres? Isso foi uma questão que me fez assumir muito tarde. Essa coisa de ter que escolher um lado nunca foi uma coisa confortável pra mim. E as discussões sobre bissexualidade sempre geraram de tipo, você é promíscuo pra baixo, com coisa que isso é ruim também, né? Uhum. Você não pode ser, é pior você ser um ou outro, essas discussões que vinham de forma muito atravessada pra gente. Mas, um belo dia também eu falei assim, poxa, não vou optar por nada. Eu acho que tudo é permitido, contanto que eu não mate ninguém, fira ninguém, eu acho que tá tudo bem. E pra mim foi um momento, assim, de muita felicidade, porque eu falei, poxa, é isso. Assim, eu abri meus olhos pro mundo. Falar, nossa, foi tarde, eu me assumi bissexual. Pra mim, em 2015, eu acho. Tem apenas 5 anos isso. Foi um momento ótimo. De falar, olha, não tô nem aí pra que tá todo mundo achando. Eu sou bi, pronto, acabou. E isso diz respeito a mim, só a mim. E eu tô aqui, bem doidinha. Mas como é bom ouvir várias experiências, né, assim, e eu acabo meio que até me identificando um pouco com um pouco com o outro também. Hoje eu me considero uma mulher lésbica, né, mas assim, eu não fecho portas em nenhum momento. Hoje eu me sinto atraída mesmo somente por mulheres, mas eu acho que a qualquer momento, se vier sentir atração por qualquer outro gênero, pra mim isso aí é indiferente. Como disse o Drico, né, é pessoas. Então, agora o meu processo de aceitação mesmo comigo, ele foi bem lento e bem demorado, né? Eu moro em Teresina, mas eu morava no interior, uma cidade bem pequena, então o acesso à informação era bem difícil, então eu até nem entendia o que eu sentia, né? Como o Guilherme falou, que as pessoas já nos revelavam, né? Já nos via que eu era aquela menina macho e fêmea, né? Como esse rótulo bem feio, mas era o que falavam muito. E até então eu não sabia. Mas eu sabia que eu olhava para as minhas amigas e conseguia supor e imaginar eu namorando com alguma delas. E aquilo me assustava bastante. E então vim para a capital, que foi quando eu comecei a conhecer as coisas, mas eu não me aceitava de forma alguma. Eu não aceitava ser diferente, porque eu ficava com meninos, mas beijava na boca, eu gostava, mas sexo não. E quando acontecia, acabava qualquer tipo de relacionamento que tivesse sido criado naquele momento. Então eu acabei com 17 anos já morando aqui, já não morava com os meus pais também, e eu fui pra igreja na busca de uma cura, porque eu não me aceitava. Eu disse, eu vou aqui buscar, e me venderam isso também. E eu passei 5 anos, sofria bastante porque me sentia uma pessoa bem ruim pelo que eu sentia, e acabei noivando. Aí, até quando estava próximo da data de casamento, eu parei, pensei e vi que eu não estava fazendo a coisa certa para mim, para minha felicidade. E foi um momento aí que virou a chave na minha vida, e aí eu decidi romper o noivado, decidi romper minhas relações na igreja, porque eu entendi que não tinha como prosseguir, e de fato me aceitei e comecei o processo mesmo para poder me assumir com a minha família lá perto. Mas olha, antes do Fernando dar sequência no programa, eu tenho só pouquíssimas considerações, mas a primeira de todas é assim, Gil, parabéns, viu? Vou dizer que você teve muita sorte, porque se tem uma coisa no mundo que é furada, é homem hétero cis. Amiga, quando você se apaixonar por homem hétero cis, corre longe. Corre longe, desiste. Mas assim, eu acho que talvez... Eu já tive um relacionamento durante em torno de 3 anos e meio. E eu acho que eu não me apaixonei em si por ele, né? Mas eu gostava, acho que mais como amizade. Como na igreja existe, eu não sei se vocês conhecem, tem um relacionamento de amizade, né? De oração e tal. Então, não tinha muito contato físico. Então, isso meio que prolongou, porque a gente conversava bastante. É interessante mesmo a gente ter essas visões, porque como vocês já se apresentaram, cada um aqui meio que representa um pouquinho um grupo, e pra gente ver o quanto às vezes nossas histórias acabam sendo parecidas, né? O se assumir para nós é um passo que às vezes é meio complicado, justamente porque a gente não tem referência, né? Eu também já fui pra igreja justamente buscando essa cura, e a gente teve até um episódio muito bacana esse ano falando sobre isso. E depois que você se assume, eu acho que vocês vão concordar comigo, que você se entende como uma pessoa não hétero, você tira um peso das costas, né? A vida fica mais leve, como a própria Larissa falou, né? Você consegue enxergar o mundo de uma
outra forma. Mas aí vem um outro passo, né? Que é o se assumir pra família. E eu imagino, Gil, você que tem esse histórico de igreja, deve ter sido um grande choque, né, pra sua família. Assim, Fernando, foi difícil, assim, eu não considero muito difícil, porque quando eu me aceitei, eu botei na minha cabeça que eu ia respeitar a minha família, meus pais, meus irmãos, mas assim, eu estava preparado para enfrentar qualquer coisa. Mas o choque foi grande, né? Uhum. Até aconteceu que quando a gente rompeu o noivado, o boato que rolou na minha família nunca foi que eu iria me assumir lésbica ou algo desse tipo. O boato que rolou foi questão de traição. Alguém traiu alguém e o relacionamento vai acabar. Uhum. E aí, então, acho que na cabeça dele já criou isso, e quando eu me assumi, já realmente gerou esse choque. Não no meu pai. Meu pai, eu não sei porquê, mas ele disse que já imaginava. Mas minha mãe... Foi muito difícil para ela aceitar. Acho que justamente por eu ter passado por esse processo, né? Aparentemente, para ela, na cabeça dela, foi um processo normal e acabou que eu deixei tudo e resolvi me assumir. Uhum. Mas foi um pouco de choque para eles. É interessante, Gil, porque o meu pai também disse a mesma coisa. Ele também disse que já suspeitava e minha mãe não, ou que nunca desconfiou. Sendo que a minha família me perguntou muito antes. Minhas tias, os meus primos, eles já... Quando eu contei, tipo assim, agora que você tá falando, mas eu já sabia, sabe? Tipo, fofoca velha. Mas foi assim, uma coisa que todo mundo falou que já sabia, que não fazia diferença nenhuma. E só a minha mãe que teve uma grande surpresa também, assim, pra ela. E eu também sou de cidade pequena e todo mundo falou assim, mas todo mundo já sabia disso, querida, assim, não precisa sair do armário, porque a gente já te tirou há muito tempo, né? E interessante que eu nunca falei com os meus pais também, eu tive aquele momento de sentar na sala e contar, mas eu nunca disse que eu era bi, eu falei que eu não era hétero. Eu acho que isso assim, não cabia a eles, isso cabe totalmente a mim. Eu nunca cheguei pra eles e falei assim, eu sou bissexual. Eu falei assim, não, eu só não sou hétero e estou num relacionamento com uma mulher. Uhum. E o resto disso cabe a mim. Eu acho super interessante essas contribuições das meninas, porque já quando a Gil trazia sobre o momento em que ela se assumiu, e aí eu sempre achei que eu era esse ser que se conectava com tudo, mas essa é a compreensão que eu tenho hoje. E fazendo esse cronograma, né, do marco em que eu me assumi, vamos assim dizer, de fato pra mim, eu lembro que foi exatamente na faculdade, quando eu contei pra minha namorada que a gente precisava terminar, não contei o motivo, mas tempos depois eu contei pra ela e tudo o motivo, hoje somos grandes amigos, mas o que é que acontece? Eu acredito que nesse cronograma pra família, sempre rola de ser um pouco mais dolorido, né? Porque no meu caso, a minha família é uma família muito tradicional, e aí uma família católica, tradicionalíssima, toda a família em si, e aí rolou de um belo dia, o meu primeiro namorado, que assim, eu não assumi esse namorado pra ninguém, né? Na verdade eu vivia o que eu queria, era a minha fase de assumir pra mim, que eu era gay, na época eu não tinha compreensão de nenhum outro espectro, né, dessas nossas vivências sexuais e tudo, mas eu me imaginava gay, era a minha época que eu imaginei, eu sou gay sim, porque eu gosto de meninos. Então eu fui pra um show, beijei esse meu namorado no show, tiramos foto beijando, super revolucionários, e tipo, a câmera era uma cybershot da Sony, e era da minha irmã, e eu não baixei os arquivos antes, e ela foi fuçar, entendeu? Então, o que é que rolou? Rolou, assim, aquela coisa da especulação, das descobertas, ela mostrou pros meus outros irmãos, e aí meus outros irmãos, assim, eu pude ter um termômetro de Vocês quem são mais quantos? Comigo. Somos 5. Ela é a única mulher e somos 4 homens cis. Acredito que homem cis gay somente eu, homem cis LGBT somente eu. Mas mesmo assim, eu senti assim, uma guerra iniciando, sabe? E aí foi uma época que eu chorava constantemente, descontroladamente, assim, e passava o dia muito choroso o tempo todo. Porque eu tava me sentindo, na verdade, assim, eu que tava provocando o caos na minha família. Mas quando isso aconteceu, eu lembro com muita clareza que o meu irmão do meio, ele é assim, ele é o mais afetuoso, assim, sei lá, não sei. A minha família é um pouco fria, mas esse meu irmão, ele tem uma característica de afeto. E eu e ele somos os mais, assim, os mais afetos da família, os mais afetuosos. E aí ele chegou
pra mim chorando e pediu pra que eu dissesse a ele que era mentira. E aí, assim, sentamos numa mesa velha lá perto do quintal e ele... meus irmãos são muito mais velhos que eu, isso é um detalhe importante de ser dito, porque é uma outra geração muito diferente. O que se aproxima mais de mim em termos etários, né, são 10 anos de diferença, entende? Então, assim, o meu irmão do meio já deve ter aí, o quê? Uns 15 anos de diferença. Então, o que é que acontece? Ele, assim, me pediu pra negar pra ele. E eu não neguei. Eu lembro que eu muito novinho, acredito com 17 anos, por aí. Eu muito novinho, eu não neguei pra ele. E ele, a única coisa que eu lembro assim, vagamente que ele disse, ainda engolindo o choro dele, eu não chorei com ele, eu ainda tentando acalmá-lo. E a única coisa que ele falou foi assim, agora a gente precisa só cuidar pra você viver direitinho. E esse viver direitinho quer dizer, você não sofrer violência, você não... Então, ele não conseguia se expressar bem. E eu percebia uma dor muito profunda da parte dele. E isso me chocou muito. Então, essa parte do me assumir pra família, ela segue esse cronograma dessa primeira fase de que alguém descobre, entre aspas, né? Alguém tem evidências. E a fase em que, de fato, eu chego pra minha mãe, no momento em que eu fiz uma cirurgia, e apresento o meu atual esposo como meu namorado. Isso há 10 anos atrás. Então, o que é que acontece? Quando eu coloquei pra ela meio que, sabe, ela teve o período de negação dela, falou que Tiago tinha me influenciado, eu acredito que como toda mãe brasileira. Mas eu disse, mãe, não é bem assim, etc e tal. E aí foi um período muito doloroso, porque, assim, ela me deixou, inclusive, ela tava cuidando de mim, ela não segurou a barra e voltou pra casa dela, e Tiago continuou cuidando de mim no período da cirurgia e tal. É um momento bem difícil de lembrar, porque eu me senti abandonado pela minha mãe, sabe? Meio que abandonado. Mas aí, 7 anos depois, há 3 anos atrás, a gente conseguiu aí um Natal em família. Mas é muito, muito rolê. Bom, eu vou comer um pouquinho pelas beiradas e depois Fernando você medita e corta tudo que foi inútil do que eu vou dizer aqui. Mas enfim, como todas as pessoas, né, tem em mim coisas que são boas e tem em mim coisas que são ruins e tem em mim coisas que são as duas, são boas e ruins ao mesmo tempo. Eu acredito que uma das melhores coisas minhas, das melhores características minhas que me fazem ser eu, é que eu sou filho único. Mas eu também acredito que uma das piores coisas minhas é que eu sou filho único. Então eu tenho todos os bens e todos os males de filho único. Um desses bens é a questão do enfrentamento. Eu acho que por ser filho único, eu sempre cresci bastante confiante. Eu nunca fui uma pessoa tímida, eu nunca tive medo de falar, nunca tive medo de me expor. Eu sou essa pessoa que manda nudes com rosto. Né? Mas é porque no mundo machista é muito fácil você também mandar fotos de nude com rosto, né? Se eu fosse mulher, talvez eu não tivesse essa permissividade toda. Mas enfim... Então, essa é a primeira coisa, né? Como eu sempre fui essa pessoa do enfrentamento, quando eu percebi que a minha sexualidade não era hétero, depois que eu terminei o namoro com essa namorada da adolescência e tudo mais, já com 17 para 18 anos, e resolvi beijar rapazes, eu nunca me coloquei no armário. Depois que eu me descobri gay, eu sempre fui gay e assumido. Apesar de eu detestar essa palavra, porque eu acho que quando a gente fala assumir tem uma conotação de que você fez alguma coisa muito errada e que você precisa assumir. Né? Então eu não gosto dessa palavra, mas enfim, o que eu não fiz em casa, porque mesmo nessa época ali, finalzinho dos anos 90, né, 98, 99, ouvindo Real of Light, Mortas de Linda, eu nunca achei que a homossexualidade, ela era algo especial. Então eu tinha isso em mente de que às vezes a gente faz da nossa sexualidade, da nossa saída do armário, um evento. E aí as pessoas se permitem reagir mal porque a gente prepara o terreno para uma reação ruim. Você vai dizer para sua família que você é gay. Você fala assim, mãe, senta aqui. Tem uma coisa para te contar. Aí a pessoa já espera, né, que vai cair uma bomba, né? Que é alguma coisa muito ruim, você tá preparando o terreno pra dizer alguma coisa. Então eu nunca quis fazer isso pra não dar essa margem, pra não se parecer que eu tô confessando alguma coisa, que eu tô me desculpando por alguma coisa. Minha mãe veio a saber da minha boca que eu era gay porque ela percebeu que eu era gay, que eu não tava mais saindo com meninos, que eu tinha terminado meu namoro, e ela começou a bater nessa tecla de que eu queria tanto que você voltasse com a sua ex-namorada, ela era uma menina tão boa, eu gosto tanto dela, por que vocês terminaram? Volte com ela. Um dia isso me encheu o saco e eu disse, mãe, não vou voltar com a Marcela porque eu não gosto mais de mulher. Aí ela estancou, né? Ela teve os 30 segundos de surto interno dela e ela disse, você vai parar com isso, são suas amizades, sabe? E assim, apesar dos pesares, apesar de achar que ela não reagiu maravilhosamente bem, né? Não me deu um abraço e felicitações, eu também acho que ela não agiu pessimamente mal.
porque eu nunca fui, e essa é uma das vantagens de ser filho único, certamente, eu nunca fui expulso de casa, eu nunca fui espancado em casa, ninguém nunca tomou o meu celular, ou me trancou no quarto, ou me proibiu de ter amigos, porque sabia que eu era gay. E eu acredito que muito disso é porque eu ser o filho único da casa me colocava numa certa bolha de proteção. E a minha mãe foi a única pessoa para quem eu disse isso diretamente. Não gosto mais de mulher. Namoro com rapazes. As outras pessoas da casa descobriram porque eu trazia os namorados pra casa. Quando eu arranjei meu primeiro namorado, eu trouxe ele pra casa e eu nunca apresentei ninguém como meu amigo. Se eu não me sentia confortável pra dizer esse é meu namorado, eu dizia só, esse aqui é fulano. E pronto. Depois de um tempo, a minha avó, porque meu núcleo familiar nessa época era eu, minha mãe e meu pai, minha avó materna e uma prima minha que foi criada como se fosse minha irmã. Minha avó, que ela faleceu esse ano, tinha essa coisa de gente idosa de achar que pode dizer qualquer coisa que tá tudo bem, né? Porque gente velha acha que pode dizer qualquer coisa, né? Síndrome de Silvio Santos. Certa vez, ela fez um comentário sobre um dos meus namorados. Ele foi embora, ele passou o final de semana aqui em casa, foi embora na segunda-feira, e ela disse, eu acho esse menino meio estranho. Aí minha mãe percebeu que eu voltei de onde eu tava, né? Aí disse assim, não, é porque ele é muito estudioso, a pessoa que não sai de casa, ele é assim mesmo. Aí ela disse, não é isso não, minha avó. Tem uma coisa muito errada nesse menino. Aí eu fui lá na academia dela, onde ela tava, e eu disse, o que é que ele tem de errado? Eu quero que a senhora diga aqui pra mim o que é que tem nele que outra pessoa aqui dentro da sua casa não tem. Aí ela não respondeu mais nada. E por isso ficou. Eu nunca precisei, por exemplo, sair do armário, assim, dizer pro meu pai, eu sou gay, né? Ele sabia que eu tinha namorados. Eu trazia meu namorado pra casa, eles passavam o Natal aqui em casa. Agora, saber, assim, ouvir da boca dele mesmo, eu só ouvi quando a gente teve uma discussão muito acalorada, um determinado Réveillon, que ele discutiu comigo, e a primeira coisa que ele me chegou foi de viado, né? Que eu devia ter vergonha, porque eu era viado. Ele inclusive gritou na porta da rua, foi maravilhoso esse dia. Ele gritou na porta da rua, você devia ter vergonha de ser viado. Aí eu disse, vergonha? Eu sinto é orgulho. Você devia experimentar pra você ver como é bom. Mas depois que eu disse isso, eu tranquei a porta, pra ele não entrar mais. Mas enfim, eu sempre fui essa pessoa dos enfrentamentos, sabe? Como a gente é... Talvez eu seja a pessoa mais velha daqui. É porque eu não sei a idade do Fernando. 22. Mas como eu sempre fui... 20, tá. A gente viveu muito numa época em que a gente aprendeu a ter o lombo grosso. Não quero dizer que hoje as coisas são fáceis. Eu sei que aqui no Brasil ainda se assassinam pessoas transexuais a rodo, ainda se espancam homossexuais, ainda você não pode comprar pão numa padaria sem que uma mulher bipolar, né, xingue você de todo tipo de despautério, sendo filmada e achando que tá tudo certo. Mas nos anos 80, nos anos 90, a gente tinha que ter um lombo muito mais grosso, porque era quase certo você olhar pra um homem na rua e ele dizer, tá olhando o quê, viado? Quer levar um murro? Né? Quer tomar um soco? Hoje em dia isso é menos comum. Então eu acho que eu cresci assim, sabendo que quando eu saísse do armário, eu ia ter que ter esses enfrentamentos. E se eu não tivesse esse enfrentamento já dentro de casa, com a minha própria família, eu pensava o que seria de mim quando eu saísse na rua. E eu não tenho condições, isso é da minha personalidade, o mal do filho único, eu não tenho condições de ser uma pessoa internalizada, de não fazer uma demonstração de afeto na rua, de ter medo de andar de mãos dadas, de ir para uma entrevista de emprego e dizer, eu sou casado com um rapaz, eu moro com meu marido, sabe? Eu fui essa pessoa o tempo todo. E se alguém não me quisesse, obviamente que hoje eu sei isso com muito mais clareza do que quando eu tinha 18 anos, mas se alguém não me quisesse por perto, se alguém fosse homofóbico, fosse preconceituoso, eu achava muito melhor saber, né, dizer pra essa pessoa que eu sou gay e perceber que ela é homofóbica, do que me esquivar, me privar disso e não saber qual é a relação daquela pessoa com a minha maneira de me relacionar. Porque eu mesmo não faria questão de estar do lado daquela pessoa, ela sendo homofóbica. Sim. Eu tô falando há 40 minutos. Não, mas é um ponto com certeza que é muito importante. Eu queria pegar o gancho de duas coisas que ele falou com relação a não ser colocado pra fora, né? E eu não sei se alguém aqui já passou por isso, eu, graças a Deus, eu não passei, né? Mas assim, às vezes algumas meninas, alguns meninos, principalmente da minha cidade, chegam pra conversar comigo perguntando como é que se assume, né? E eu sempre digo, olha, não existe uma receita de bolo, porque eu não posso passar a minha experiência de vida. Quando eu me assumi, por exemplo, eu já não morava com meus pais, eu já era independente, então eu não posso passar a minha experiência de vida pra uma pessoa que mora com os pais,
pais ou que é menor de idade, né? Então, assim, eu sempre tento falar sobre isso, que não existe uma receita de bolo e que você deve sentir o seu contexto familiar, saber como é a sua família. Eu queria só colocar esse ponto. E o outro ponto que ele falou com relação de que se uma pessoa não quer estar com ele por ele ser quem é, eu não gosto de um termo quando as pessoas falam assim, eu te aceito. Eu acho que ninguém precisa me aceitar. Quem tem que me aceitar sou eu. É minha vida, né? Então, o mínimo que você tem que ter é respeito por mim. Se você não tiver respeito, como ele falou, a gente corta a amizade, acabou. Mas eu vou aceitar ou não é meu, não é seu. Sim. São esses dois pontos que eu queria comentar sobre o que ele falou. Com certeza. E, gente, as pessoas não aceitam nem termo direito na internet. A pessoa nem lê já aceita. Vai aceitar eu? Pelo amor de Deus, me respeita, né? Tá achando que eu tenho cara de quê? E você que tá acompanhando esse bate-papo, já respondeu a nossa pesquisa do perfil do ouvinte? Gente, essa é a última oportunidade de verdade para você me permitir conhecer quem é você que tá aí do outro lado do fone de ouvido. Acesse aqui a descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br e responda lá algumas perguntinhas de forma anônima, só para poder traçar o perfil da audiência do Fora do Meio. Isso me ajuda demais a produzir os episódios do podcast. Isso que a Gil tá falando é muito interessante, porque eu sou professora e eu nunca escondi, assim. Eu tive uma experiência muito pequena como professora, só que de educação básica, e eu usava um anel de coquinho, gente. Isso me pegou, assim, total na vida, assim, no primeiro dia de aula, as minhas alunas. Então, aquele clichêzão do relacionamento entre mulheres, assim, tava eu lá com o anel de coco. Lindíssima, como se fosse um diamante. E as minhas alunas, eu tive que ter essa conversa. Principalmente que eu vim num lugar que é muito pequeno, igual da Gil, só que menor. Eu vim num lugar de 3 mil habitantes. Nossa! E o lugar que eu dava aula tinha 600 habitantes na cidade. 3 mil habitantes é o meu bairro. 600 habitantes é o casamento da Vanessa Camargo. A cidade. Entendeu? Porque assim, era um lugar muito pequeno. E assim, esse lugar que eu trabalhei, eram 600 pessoas no distrito e 90% dos alunos que chegavam na escola não tinham internet e se não tivesse transporte público não tinha, porque era estrada de chão mesmo. Sabe aquela coisa assim, bem mineira, no meio da roça, assim? Então, era bem essa coisa. E as minhas alunas me perguntaram, e gente, isso de se assumir tem um peso enorme, e eu vi nesse momento, assim, pelo menos o meu assumir nesse momento teve um peso muito grande, porque eu tive alunas que me perguntaram sobre isso e alunas que se viram pela primeira vez representadas, e isso é uma coisa que é muito intensa, gente, nossa. E aí eu vi nesse momento, assim, a importância de estar ali, visível. Em momento algum eu falei, sou bi, namoro uma mulher, não. Eu só existia, dava aula e se alguém falasse alguma coisa comigo, eu respondia. Sim, representatividade importa. Bastante. Eu só preciso... Gente, você nunca precisou? Eu só preciso entender essa conexão do anel de coco, porque a minha coisa do o anel de coco é também chamado de anel de tucum. Eu não conheço a história no contexto lésbico, mas eu sempre tive curiosidade, inclusive, porque o anel de tucum, ele representa pra galera a questão da humildade, pobreza e essa coisa do... que inclusive eu sou de pastoral, de movimento social, aí a gente utilizava, inclusive, ó, assim, eu esqueci que a gente tá no áudio, mas eu tô mostrando aqui pra galera que eu tô usando um anel de tucum aqui no meu polegar. Então, assim, pra mim sempre foi o compromisso com as pautas populares, a pauta da periferia, a pauta das pessoas mais empobrecidas, que eu tô inserido nesse contexto populacional. Então, assim, eu sou super curioso pra saber como é que o anel de tucum ou o anel de coco chega para as minas lésbicas, né? Eu nem faço ideia como chegou, mas eu sei que eu sei que ele é o violão tocando Cássia Eller, o anel de coco e assim... E a camisa xadrez. É o look completo. Mas, gente, ó, vamos deixar esse desafio. Você, ouvinte, que sabe a história do Anel de Coco, ou Surra Miranda, ou Lucy, do Anel de Coco, comentem com a gente qual que é a história do Anel de Coco. E anel, claro, a gente tá falando aqui de relacionamento e apresentar pra família, etc e tal. E, assim, vocês estão dando esse panorama, né? E é uma coisa que a gente fala muito aqui no Fora do Meio, isso que a Gil falou, que não existe uma receita de bolo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua família, cada família é única. Enfim, gente, é muito personalizado esse momento de você se assumir. E o momento, assim, se assumir pra família é um passo, mas a gente tá em época de Natal, a gente tá daqui a pouco ali comemorando o fim de 2020 e
você levar um namoradinho pra festas de família, quando você não é hétero, já é um evento, né? Porque tem aquelas pessoas que vão achar estranho, tem aquelas pessoas que, como a Larissa falou, vão olhar e dizer, eu já sabia. Tem as pessoas que, como o Gambit, vão fazer uns comentários, assim, super inocentes, né? Não querendo dizer nada. E como foi pra vocês, quando vocês levaram o primeiro namoradinho ou namoradinha pra festa da família? O que vocês perceberam? Qual foi a reação da galera? O que vocês viram nesse momento que vocês não imaginavam? Eu vou começar aqui porque o meu plot twist é muito sem graça, né? Quando eu levei o primeiro namorado pra uma festa oficial de casa, pra dançar um Réveillon na minha casa, ele já era meu namorado há algum tempo e ninguém disse nada. Todo mundo tratou ele maravilhosamente bem, ele foi muito bem recebido. Agora, o que a gente evitou de fazer, na verdade nem a gente, acho que mais ele, que se sentiu menos à vontade, foi se tratar como namorado. Porque eu fiquei forçando a barra, né? Meu amor, tal coisa, meu filho, tal coisa, né? Esses tratamentos que são bem característicos de casal. Uhum. Mas ele evitava, tipo, eu não queria me beijar, me tocava com muito cuidado e tudo mais, mas ninguém falou nada. Pra não dizer que não teve nenhum comentário mais torto, minha avó, fazendo o papel de pessoa idosa, quando tava sozinha com ele, teve a pachorra de perguntar, vem cá, quem é o homem, quem é a mulher de vocês? Perguntou muito, sabe? Muito discretamente. E aí, como eu já tinha instruído ele a conversar com ela, né? Eu já tinha dito pra ele, olha, é possível que minha avó faça algum comentário meio torto. E se ela te perguntar tal coisa, você responde. Se ela perguntar coisa X, responda coisa Y, né? E aí, primeiro ele disse pra ela assim, não tem nenhuma mulher aqui, todos os dois são homens. Se tivesse uma mulher, não era um relacionamento hétero. Mas eu sou homem e se seu neto é homem. Aí ela disse assim, mas você sabe o que eu quero dizer? Você sabe o que eu tô perguntando? Ele disse, sei. E você vai morrer na curiosidade. E saiu, sabe? E foi só isso. Sim. Nunca, pros meus namorados, pessoas que vieram na minha casa, felizmente, nenhum deles nunca ouviu nenhum comentário preconceituoso nesse sentido. Eu vou falar, então. Falando de final de ano, inclusive, esse vai ser o primeiro Réveillon que minha namorada vai estar no evento Réveillon. Né? A gente começou esse processo de apresentação, como eu moro longe dos meus pais, então viajar pra lá já é mais difícil e tudo isso. Então esse vai ser o primeiro Réveillon. Mas assim, não sofri tanto com relação à apresentação. No momento de apresentar, mas o processo de chegar ao momento dela ir lá na minha cidade, conhecer os meus pais. Porque assim, eu sempre fiz de tudo pra respeitar os meus pais e meus irmãos. Os parentes, minhas tias, meus tios, não que eu não respeitasse ou não ligasse pra opinião deles. Eu ligava pra quem conversava comigo, pra quem conversava de boa, mas pra julgamento eu nunca fiz. Então eu sempre disse, olha, você me convidou, minha namorada vai. Se ela não for, eu não vou. Porque se ela não é bem-vinda, eu também não sou. Mas já com os meus pais já foi mais delicado, sempre. Então, a primeira vez que ela foi comigo visitar os meus pais foi depois de 3 anos de relacionamento, que a gente já tava juntas. Foi quando eu falei com meus pais, que eu sempre falava, e aí eles disseram, não, pois vem. Aí veio toda aquelas regras, como se a gente fosse fazer algo de errado lá, e eu simplesmente calei, eu vi, não, tudo bem, mãe. E eu criei, da minha parte, um preconceito, como se ia ser algo difícil, que a minha mãe fosse fechar a cara, porque minha mãe foi a que teve mais dificuldade em lidar com a situação, né? Eu tive que ouvir muitas coisas da minha mãe, mesmo longe, era madrugada, me mandando mensagens que me machucavam, era me ligando para falar coisas que me machucavam, então ela teve muita dificuldade, né, com a situação. Mas quando chegou, né, que foi em setembro do ano passado, foi a primeira vez que a gente foi, inclusive viagem em família, foi todo mundo daqui, a gente foi de ônibus, todo mundo junto, e foi totalmente diferente do que eu imaginava. Todo mundo tratando a gente como casal na medida do possível, né? Porque cidade pequena tem-se uma cultura totalmente diferente por questão mesmo de não ter acesso à informação, de representatividade, de não entender muito. E acaba bem só o meu papel de ensinar e acaba tendo resistência, porque por parte da família vem dizendo que eu quero empurrar algo, né, goela abaixo, então eu passar a informação fica tudo bem mais complicado. Mas assim, até que foi muito, muito tranquilo. Assim, minha mãe respeitou muito bem, ela se comportou, não fez comentário. Meu pai, desde o início, ele sempre disse que já sabia, ele não teve nenhum problema com a presença dela. E, no geral, foi tudo muito tranquilo. Até falo pra ela que no dia que ela esteve lá, a gente dormiu no quarto da minha mãe, junto com a minha mãe. Então, foi, assim, algo que eu não esperava, né? Achei que ela ia ter que
dormir no quarto de fora da casa, que tem um quartinho fora, e eu ia ter que dormir lá dentro. A gente acabou dormindo, eu, ela e minha tia, dentro do quarto da minha mãe, nós todo mundo juntas lá, e isso foi muito bom por essa parte. E até meu pai teve um comentário depois, quando eu voltei, ele me ligou, assim, meio que inocente, não sei se inocente, ignorância por não entender, ele ligou pra mim, minha filha, se for, ele não fala minha namorada, né, ele fala a minha menina. Ele sempre fala assim, a tua menina, se for pra tu trazer a tua menina, se for pra ficar daquele jeito, tá bom demais. Eu não sei como que ele imaginava que a gente ia ficar. Se era ficar agarrando, tá no meio das pessoas, então ele fala assim, tá muito bom. Eu falei, não, pai, mas você tem que entender que as coisas não é assim. A gente é um casal e como qualquer casal tem que ter respeito com as pessoas que estão. Claro que a gente vai trocar afeto, mas é tudo na medida do possível. Então, demorou, foi longos anos, assim, de espera que eu ficava bem chateada, cheguei a me chatear, a não querer ir mais na casa da minha mãe, mas assim, quando aconteceu, foi tranquilo, mas antes mesmo foi muito difícil, eu pedindo, eu insistindo, até aqui no momento. E aí agora sim, eu já não falo, eu só levo, porque eu não quero dar espaço pra perguntar. Tô indo, a gente vai. E aí, inclusive, o que vai acontecer agora no final do ano, porque a gente ainda não passou o Réveillon lá, e a gente vai agora, não disse pra ela que ela vai, pra que fique na mente dela, né? Sempre que eu for, eu vou com ela. A gente já tá morando juntas, então ela vai acabar entendendo isso. Sim. Só um adendo antes do Drico falar. Gente, eu acho muito engraçado essa relação que os pais têm com um casal que não é hétero, porque eu não sei, as pessoas acham que qualquer casal hétero vai fazer uma performance do Girly Show da Madonna na sala, na frente de todo mundo, né? É babado. Fernando, você sabe que você tá lascado com esse episódio, que ele vai ter 74 horas, né? Mas eu vou deixar os meninos contarem a história deles, porque eu também anotei aqui uma observaçãozinha pra gente fazer muito interessante a respeito do que a Gil falou. Pois é, então, minha experiência da primeira vez que eu precisei não, né, da primeira vez que eu levei Thiago lá em casa, né, o meu namorado em casa, ele foi o único que foi lá em casa, na casa da minha mãe, e a minha experiência é muito parecida com a experiência de Gil, então eu só vou pontuar exatamente alguns pontos que saem fora dessa curva, como, por exemplo, a questão do tempo. Eu passei 7 anos de relacionamento para poder levar, de fato, a primeira vez como namorado. Ele já tinha ido lá em casa como amigo assim que me conheceu. E que, de fato, a gente tava numa amizade ali colorida, construindo. Então não foi nem uma mentira, olha aqui meu amigo. Mas era um amigo que tava desenvolvendo ali um afeto e tal. Mas depois que eu contei pra ela, foram 7 anos pra que eu pudesse levar Thiago lá em casa e lá na casa da minha mãe. Mas, inclusive, foi no Natal, né? Foi no Natal, rolou missa e tudo, os dois juntos com a mãe no mesmo banco. Pra minha surpresa, essa recepção também se assemelha muito com a Gil, que eu até anotei aqui, que onde minha mãe mora é um distrito, né, que é como se fosse um bairro distante da cidade, e ele lá é de 5 mil habitantes, eu acredito que no máximo. Também é um lugar muito pequenininho. São 10 a 12 ruas, é uma coisa bem pequenininha. Uma capelinha dedicada a Santa Rita de Cássia, tudo muito, assim, bem característico do interior de Pernambuco mesmo. Então, quando rolou de levar Thiago na casa da minha mãe pela primeira vez, pedindo, na verdade, porque eu já tinha pedido várias vezes e tinha recebido nãos, não traga, não traga. Eu passei pelo momento da angústia de não querer ir na casa da minha mãe mais igual Gil. E aí, assim, eu chorava muito, mas meu Deus, tô parecendo Ana Paula Rose na Terra Nostra, né? Falando que eu chorava muito o tempo todo. Ai, como ela chorava. Mas o pior é que o rolê é que eu chorava nos momentos mais importantes, porque eu lembro de um momento que eu quis levar Thiago e não consegui, que foi no momento em que meu irmão, ele passou por uma dificuldade muito grande e a gente se juntou e comprou uma casinha pra ele lá. E ele falou que na Páscoa queria todos os irmãos dele, inclusive aquele irmão que me negou chorando e tal, o afetuoso. E aí ele disse, eu quero todos os meus irmãos comigo aqui na Páscoa pra agradecer que vocês deram essa casa pra que eu pudesse morar com a minha família. E aí rolou que eu disse, tá certo, eu vou com o Thiago. E eu não podia levar Thiago, entendeu? E isso era ali por volta dos 5 anos de namoro já, e eu ainda não podia levar Thiago. E eu fui porque meu irmão merecia minha presença. Eu já tava no momento em que
eu dizia que não queria ir mais e realmente eu já evitava ir, eu aparecia uma vez por ano e às vezes nem isso. E aí aconteceu de que eu fui nesse almoço que o meu irmão convidou a gente na casinha dele nova, e aí eu tive uma crise de choro, meu Deus, Ana Paula Rosa. Eu tive uma crise de choro na mesa do almoço, quando meu irmão me serviu um copinho de uísque pra gente brindar entre nós irmãos e tal. E eu olhei pra mesa, tava de um lado da mesa, ao redor da mesa, todos os meus irmãos que são casados, todos eles são, cada qual com o seu companheiro ou companheira, seu parceiro ou sua parceira. E eu era a pessoa que não podia falar sobre a minha vida. E aí, assim, eu tinha tanta coisa boa pra dizer. Olha, tô há 5 anos com o Thiago, a gente tá pensando em casar, a gente tá pensando em, sei lá, a gente tá pensando tanta coisa. E eu via todo mundo dizendo, olha como tal sobrinho cresceu, olha, lá a gente tá comprando uma casa nova na praia, olha, a gente tá fazendo isso. E eu precisava negar quem eu era e como eu vivia e sobre tudo, sabe? Então, assim, não me dava tesão nem de falar no trabalho, porque, assim, eu olhava pra mesa e não me sentia parte, assim, do que tava acontecendo. E aí chorei, tomei o gole de uísque e joguei na mesa o que tava acontecendo. Então eu coloquei na mesa, só estavam os meus irmãos, a minha mãe não tava presente, meus irmãos e meus cunhados, minhas cunhadas. E aí eu coloquei pra eles assim: olha, eu não venho mais pra nenhum momento em família, enquanto eu não puder trazer Thiago, porque todo mundo já sabe. Então eu acho que não tem razão de que eu fique negando quem eu sou o tempo inteiro. Isso me dói. Eu quero falar pra vocês que eu fiquei doente semana passada. Eu quero falar pra vocês que Thiago se cortou. Eu quero falar pra vocês que a gente comprou uma casa. Eu quero falar pra vocês as coisas também. Então, e eu não me sinto à vontade, porque eu não posso trazê-lo pra compartilhar disso. E era uma época que eu também não podia entrar na casa da família de Thiago. Mas aí, com 7 anos de relacionamento, eu fiz uma outra tentativa, porque eu tava cansado da gente nunca ir pra casa das nossas famílias. Ele deixava de ver a mãe dele e a família dele. Eu deixava de ver a minha mãe e a minha família. E a gente sempre passou o nosso Natal, nosso Ano Novo juntos. E muitas vezes na nossa casa mesmo. Ou a gente viajava pra algum lugar que não fosse pra casa de família. Mas a gente via as fotos da ceia de Natal e ficava, poxa, será que eu sou tão sujo a esse ponto? De que minha presença incomoda tanto a esse ponto? E aí um certo dia eu disse: Thiago, todo Natal eu vou tentar. Toda Páscoa eu vou tentar e vou lá e vou dizer, ó, posso levar. Acho que um dia eu vou receber um sim. Foi quando, há 3 anos atrás, no Natal, eu liguei pra minha mãe e disse: mãe, eu posso ir passar o Natal aí com a senhora? Aí ela: oxe, venha-se embora, você não precisa nem perguntar. E aí eu disse: não, mas é que eu vou com o Thiago, eu posso ir com o Thiago. Ela fez: rapaz, venha. Desse jeito, assim, eu lembro desse jeitinho. E aí, eu fui com o Thiago passar o Natal na casa da minha família. Fomos pra Missa do Galo, fomos pra todos os protocolos de Natal da minha comunidade. Fomos olhados, fomos observados, apontados. E fomos assunto da comunidade, eu sei que fomos. Mas minha mãe enfrentou isso junto comigo. Aceitou sentar no mesmo banco da igreja junto com a gente, na missa. Eu cantei na missa, como sempre eu faço. E assim, o mais curioso de tudo é que, assim, no mesmo ano, a família de Thiago aceitou que a gente passasse o Ano Novo com eles. Então foi muito, tipo, na semana seguinte, a gente já tava pegando a malinha pra ir pra casa da mãe de Thiago passar Ano Novo com ela. E assim, o curioso de tudo é que era um ano que, se não fosse a gente, ela ia passar sozinha. Então, assim, tem toda uma carga emocional que vem, porque nessa avaliação que a gente faz, a gente diz assim: poxa, que bom que foi um primeiro passo, mas precisou que ela percebesse que ela ia estar só pra aceitar a nossa presença em conjunto, no caso da mãe de Thiago. Mas desde então, aí são férias na praia, ela já me liga: olha, arrumei uma casa na praia, é do tamanho de não sei o quê. Ai, Thiago ainda tá bagunceiro. Eita, como é... Hoje todo o assunto é assim, mas foi um rolê pra chegar nisso. Foram 7 anos bem foda. E você que tá ouvindo, sabia que você pode me ajudar a fazer esse podcast crescer? Olha só como é fácil. Tudo que você precisa é se inscrever nas plataformas onde você nos escuta, onde nós estamos presentes, seja no Deezer, seja no Spotify, seja no Castbox, seja em qualquer agregador, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. E se você nos escuta através de algum aplicativo Apple, eu te convido aí na nossa página lá no Apple
deixar 5 estrelas para esse podcast e fazer um comentário sobre o que você acha desse podcast. No YouTube você também pode comentar os episódios e isso ajuda tanto porque a plataforma entende que a gente é um conteúdo relevante e ela começa a mostrar a gente para novos ouvintes. Olha só que fácil, você consegue me ajudar a fazer esse podcast chegar a um novo patamar. Bora comigo? E Larissa, né? Larissa, você é a pessoa, a estrela dessa parte do programa, porque você não tem só uma experiência, você tem 2 experiências. E eu quero saber de todas. Eu tô podcast, né? Eu tô tão escutando aqui que eu até esqueci que eu falo também hoje, né? Mas, nossa, assim, muitas semelhanças com os casos, assim. Eu, depois de adulta, né, que eu moro fora desde os 18 anos, quando eu vim pra faculdade. E tive relacionamentos héteros e isso nunca foi um problema, assim. E eu sempre comparo. Eu não consigo não comparar como que é o tratamento com relacionamento hétero com relacionamento homossexual. Uhum. E é muito diferente, assim. Pelo menos no meu caso, eu vejo as diferenças e... o que eu sempre comento com a Ana, a minha namorada, é que o seguinte, se a gente fosse um casal hétero, todo mundo já tava perguntando quando a gente iria casar. Mas como somos 2 mulheres, ninguém toca no assunto, sabe? E assim, sempre todos os meus namorados visitavam a minha família nas festas de fim de ano. A Ana também foi na minha casa ano passado no Natal, que foi muito simbólico, mas sempre é Natal, assim. Talvez esse ano vai de novo, se não for por conta do Covid, não é por conta de nada. Mas ano passado a gente teve uma experiência de Natal muito intensa, assim. Foi a primeira vez que ela foi na minha casa e todo mundo, assim, torcendo muito pra que, infelizmente, assim, minha mãe tava um pouco mais resistente e todo mundo torcendo muito pra que ela fosse aceita, sabe? Assim, que minha mãe permitisse que ela fosse pra que tudo ficasse bem visto e que não era nada demais, porque não é. Então, E aí, ela foi... E assim, foi tudo muito tranquilo também, foi toda uma experiência muito boa. Eu só queria contar uma coisa, porque assim como a avó de Gambit morreu esse ano, meu avô também morreu de Covid. E foi o último Natal, foi a última vez que eu vi ele. E quando tava conversando um momento assim na sala, ele e a Ana, ele me perguntou quando que eu ia pôr uma aliança no dedo dela. E foi a última coisa que ele falou comigo. E assim, nunca foi um problema pra ele. E é isso que eu me questiono muito. Como que para um senhor de 82 anos isso nunca foi um problema? Porque a única coisa que ele falou comigo foi que o importante é todo mundo se amar e se respeitar. Mas isso tem que ser de todo mundo. Isso não pode ser só de um lado. Sim. E como que foi isso, me pegou muito, assim, isso é uma coisa que eu não consigo falar muito bem até hoje, sabe, assim, é intenso, mas assim, total diferença. Uma coisa foi eu ter apresentado um relacionamento hétero no Natal, tipo assim, né, ninguém tá nem aí, mais um namorado, né, Larissa, mais um namorado, e mais um, assim, que, gente, eu apresentei vários namorados, assim, não foi uma coisa pouca, sabe, todo mundo apresentava, não tava nem aí. E aí, com a Ana foi diferente, assim, ela foi minha... Todo Natal era um diferente, às vezes 2. Um pra antes da ceia, outro pra depois. Exato. E aí ela... E foi muito diferente. Assim, foi muito diferente, mas foi difícil, assim. Foi intenso, porque eu tive que... Eu acho que até por mim, assim, sabe? Eu achei que foi muito intenso, porque... foi diferente pra todo mundo. E, assim, a gente sabe naquele cochicho, assim, no final da ceia, que... não, estamos todo mundo bem, tá tudo bem. Assim, mas, assim, né? Tá todo mundo bem quem? Porque eu tô achando tão estranho, assim, eu acredito que vocês estejam achando também, assim. Mas foi intenso, assim. Essas experiências de vocês são muito... É engraçado, né? Porque por mais que sejam histórias e pessoas diferentes, tem muita coisa em comum, né? A família parece que realmente tem um elefante branco lá na sala e que a galera fica cheia de dedos pra tocar. E eu imagino que pra vocês que passaram por toda a situação e o ouvinte que também tá passando por isso, às vezes até pensa, nossa, Natal daqui a pouco, o que eu vou fazer? Ganhei um não da minha família, não posso levar. E a senhora também, né, amiga? Não fala vocês. É que eu sou uma pessoa encalhada na vida, passaram, inclusive. A senhora também passou por situações assim. Eu tô mandando amor para... Eu não lembro o número. Se alguém tiver, por favor, comente, porque eu, né? eu perdi essas propagandas aí. Aí, começa a tocar Love by Grace agora. Eu separei algumas coisas pra dizer, mas... Desculpa, gagueira. Eu fiquei extremamente emocionado com o depoimento do Drico.
Fiquei muito emocionado. E eu fiquei pensando como a gente é diverso, mesmo dentro das nossas semelhanças. Eu fiquei pensando na paciência enorme que ele tem, sabe? E eu queria muito felicitar o Drico por essa paciência, que mesmo que ele não saiba ainda, eu acho que ele é uma pessoa com um coração gigante, e se o céu existe, talvez você vá pra lá. Porque eu, na sua posição, e assim, eu vou dizer isso, não é desmerecendo tudo que você fez, daí a posição que você tomou. Mas é só pra gente saber que a gente é diverso também nisso, né? E eu, na sua posição, eu teria tacado foda-se. Eu acho que nenhum laço consanguíneo, por mais que seja de alguém que te pôs no mundo, alguém que te deu a luz, ela vale você passar por nenhuma espécie de constrangimento, de exclusão ou de humilhação. E quando você estava falando de você estar nessa situação de estar com seus irmãos e todos com seus pares e você não poder estar com seu pai lá, eu fiquei pensando, meu Deus, eu queria tanto ser teu amigo nessa época, que eu ia te dar uma dúzia de maus conselhos. Eu ia dizer, amigo, não se humilhe, não peça. Você quer levar seu namorado? Leve. Não peça permissão porque nunca vão te dar. Você vai ter que empurrar ele goela abaixo das pessoas. Se você acha que as pessoas não vão aceitar, então não leve, não vá ver sua vida. Sua família é o Thiago. É ele quem cuida de você quando você tá doente. Foi você que cuidou dele quando ele tava doente. É ele que que dá o ombro pra você chorar. É ele que escuta as tuas lamúrias. É ele que pergunta como foi seu dia depois do trabalho. A sua mãe já fez por você o que ela tinha de fazer. A família da gente é quem cuida da gente, é quem tá com a gente. O resto é tudo parente, sabe? Então, assim, eu te felicito por ter perseverado, né? Porque certamente, em alguma ocasião da minha vida, eu já disse aqui em casa, ou me quer do jeito que eu sou, ou não me tem. Eu saio de casa, eu passo fome, eu vou morar de favor na casa das pessoas, mas eu não vou viver aqui achando que porque eu tô debaixo do teto de vocês, eu vou ter que me sujeitar, me esconder. E eu não quero dizer que eu tô certo dizendo isso. Eu só quero dizer que essa é a minha posição de merda no mundo, porque eu sou essa pessoa filho único, né, extremamente arrogante, que acha que se ninguém me aceita, as pessoas que vão se lascar e tudo isso. Então, eu te felicito pela sua perseverança e por saber que hoje, eu fiquei muito esperando o final da sua história, né? Você dizer que hoje, depois de tanto tempo, as coisas se resolveram e vocês hoje estão bem resolvidos, você com o Thiago e as famílias, as sogras de vocês, né? E eu sinto muito que você tenha que ter passado por tudo isso em algum momento da sua vida. Eu sinto muito mesmo, e apesar de saber que não tem a mesma validade física, eu queria que você se sentisse abraçado por mim. Ai, gratidão, amigo. Olha, eu sou uma bicha difícil de chorar, apesar de que eu só contei coisa da Ana Paula Arósio aqui. Mas eu sou bem dificinho de chorar, então os momentos chorosos que eu contei aqui foram os momentos realmente mais punk, sabe? E assim, eu tenho certeza que mesmo tu não tendo me aconselhado na época, eu acredito que eu me aconselhei realmente a isso. O tempo é bem curtinho, né, pra trazer detalhes aqui no podcast, mas assim, eu anulei minhas visitas, eu não ia mais e tudo, e etc e tal. Mas uma coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que, como realmente cada um tem uma carga de valores, eu acho que assim, pra viver bem eu precisava ter contato com a minha família. Eu não conseguia me ver sem esse contato e esse afeto, sabe? Eu sou daquele tio que eu tô trazendo o meu sobrinho pra estudar na escola técnica ano que vem. Ele vai ser, praticamente, eu vou ser tutor dele aqui. Então, assim, vou tirar ele lá do interiorzinho, vou trazer ele pra cidade maior pra estudar. Então, eu tenho essa carga de afeto. Eu sou essa pessoa muito intensa em tudo isso, e na família é super parecido. E aí, eu não queria também perder a oportunidade de dizer aqui que essas histórias que vocês me contam, eu tava contando pro Fernando antes da gravação, que assim, tem um monte de coisinha dessa que ainda me dói muito, sabe, falar sobre. E assim, ouvir vocês, estar na mesma sala que vocês e ouvir da Gil a coisa que ela esperava da cama, que iam colocar a namorada dela no outro quarto, eu esperava exatamente isso, Gil. E assim, eu queria também te dizer que na minha primeira visita, nesse bendito Natal, minha mãe tinha construído um quarto pra visita, colocou uma cama de casal lá e ela arrumou tudo pra gente ficar lá nesse quarto de casal. E pra mim, que besteira, um casal tá num quarto numa cama. Pra gente não é besteira. Tem muita gente que tá ouvindo aqui a gente, que sabe o que passa. E outra coisa que aconteceu é que nesse quarto de visita, nessa última visita que eu fiz agora nas eleições, que eu sempre vou nas eleições, continuo votando na minha cidade, ela tirou a cama de casal por algum motivo desse quarto, mas ela disse, olha, eu coloquei ar-condicionado no meu quarto, vem dormir aqui com ele, arrumou tudo. Então tem 2 camas de casal no quarto dela, porque é um quarto enorme, parece aqueles quartos de fazenda antigão. E aí, tipo,
A gente tava dentro do quarto de... Tipo, eu e ele dormimos no mesmo espaço físico. Na mesma cama, ela, né? Na mesma cama, e ela na outra cama e tudo. E o nosso cachorro junto com a gente. E sabe, então assim, pra mim, não é nem que valeu a pena sofrer, porque nunca vale a pena sofrer. Mas assim, valeu a pena perseverar. Mas eu tenho consciência de cada dor que eu senti no processo. E que se alguém estiver ouvindo a gente, estiver passando por isso, se a sua família é tão importante quanto é pra mim, e eu não tô dizendo que a do Gambit não é, mas assim, são as decisões que a gente toma pra que a gente, assim, de que maneira eu gostaria que minha família fosse comigo, era dessa. Então, meio que eu lutei muito pra que a gente chegasse nesse lugar de hoje. Mas se você sente essa mesma necessidade que eu acho que assim, como o Gambit diz, persevera, né? Você ouvinte, você não tá vendo, mas a gente tá gravando com vídeo e eu tô vendo a carinha de todo mundo aqui, tá todo mundo assim na mesma sintonia, tá muito bonitinho. Eu preciso deixar isso claro aqui, que assim, eu não tô conversando com o Drico e dizendo essas coisas, colocando isso, pelo amor de Deus, num julgamento de valor do que é certo, do que é errado, do que você deve fazer tal coisa, se você deve fazer coisa X ou coisa Y. São só nossas maneiras de ver o mundo. Então eu não acho que eu tô certo ou errado, que tá certo ou errado, é só o nosso jeito. Talvez se ele tivesse feito algo como eu fiz, a família dele não teria chegado no ponto que chegou e, enfim, a gente não sabe como é desenrolar das coisas, a gente só sabe as coisas que a gente faz porque o coração manda. Entendeu? Aí a outra... Tá. Mas é rapidinho. A outra coisa é que cada um sabe onde é que o seu sapato aperta. Então, talvez seja muito fácil pra mim, enquanto filho único, chegar aqui e dizer que eu cheguei na minha casa e disse: sou viado e pronto, se me quiser assim. Mas, apesar de entender a importância que é a gente sair do armário, eu acho que é politicamente importante. Sempre que alguém, qualquer bichinha, qualquer gay, qualquer lésbica, qualquer bissexual, qualquer belíssima travestinha sai do armário, né, se mostra pro mundo, isso é um ato político. A nossa existência é um ato político. Então, eu acho muito importante que a gente saiba disso e que a gente tenha coragem para sair do armário. No entanto, eu também preciso dizer que você não é obrigado a fazer isso, que você tem que saber o momento de fazer isso, que se você acha que vai sofrer alguma violência em casa, seu pai vai te bater, você vai ficar sem comer, trancado no quarto, não saia do armário. Espere o seu momento, espere. Se você acha que você precisa da sua independência, tenha primeiro sua independência. Se você acha que só vai dar certo quando você sair de casa, só faça quando você sair de casa. Não se obrigue, não pense que esse é um ato político, é muito importante, vou sair do armário e aí leva um tiro na cara, né? Porque, infelizmente, ainda tem mãe que manda esquartejar o filho, queimar os ossos, né? E, enfim, ainda paga a pessoa fazer isso. Então, cada um vai no seu... É muito importante que a gente esteja aqui falando sobre isso, que a gente se assuma, mas também é importante que cada um saiba o seu próprio momento. Eu só até queria complementar, assim, embora, claro que você fala pra todos, mas você direcionando as palavras ao Drico, e teve muita coisa que eu peguei pra mim, sabe? Que naquela época, se eu, Gil, voltasse lá, eu acho que eu falaria muito das coisas que você falou. Pra Gil, que passou por esse processo de, né, poder levar a minha namorada, a minha família, eu daria, né, até um exemplo muito claro. O meu irmão, eu sou eu e mais o meu irmão e mais um irmão, eu sou a do meio, né? E minha irmã já é casada e meu irmão, ele não é casado. E ele vivia um relacionamento totalmente abusivo, um relacionamento totalmente tóxico com a menina. Ela nem respeitava a minha mãe. E então, era lá em casa, era a maior confusão do mundo por causa desse relacionamento deles dois, onde tinha briga, ele já chegou parecido com cicatrizes de facada. Então, mas assim, teve um episódio que aconteceu, teve um batizado em conjunto dos meus primos, né? Tinha 5 primos novinhos, todos batizados junto, então foi uma festa grande, onde toda a família foi, né? Então foi um momento que eu pedi bastante, né, pra me levar minha namorada, e minha mãe não aceitou, né? Inclusive, quem na época que me ajudava muito era minha tia, que ela faleceu ano passado, que o dificultou muito depois também, porque quem me ajudava muito era ela. E então, assim, quando chegou, que tava todo mundo na mesa, né, tinha terminado toda a cerimônia religiosa, tava todo mundo sentado na mesa, e tava lá meu irmão e a namorada dele, que minha mãe não se dava bem, que não respeitava minha mãe, não respeitava minha família, estava lá, sentada, e eu estava lá, sozinha, né? Então, assim como o Drico falou, isso machuca bastante a gente, sabe? Eu tenho um relacionamento ao qual a pessoa que está comigo respeita os meus pais, e que sempre vai ter que respeitar, porque pra mim, quem está comigo tem que respeitar as pessoas que eu amo, e eu tinha uma pessoa do meu lado, tenho na realidade uma pessoa que respeita meus pais, e eu estava lá, sozinha, em uma festa de família, e estava lá meu irmão com sua namorada, que no
não respeitava ninguém, não respeitava ele e nem meus pais, né? Então, assim, acho que nesse momento eu daria esses conselhos que você acabou de dar, eu daria pra mim naquela época, pra ser um pouco mais dura também e não aceitar qualquer tipo de situação como essa que aconteceu. Uhum. Eu queria completar também uma coisa sobre essa questão que o Rodrigo falou da cama. Isso é muito interessante, porque, nossa, eu passei pela mesma coisa, eu tive a mesma questão dentro de mim, que foi o que vai acontecer quando eu chegar lá com ela, né? Porque já tinha namorados que tinham ido dormir na minha casa, e assim, né, os meus pais são muito tradicionais, eles dormiram em quartos separados, sabe, assim, não, isso não foi nem um questionamento. Inclusive eu tive um namorado 21 anos mais velho do que eu, que era 3 anos mais velho que a minha mãe, e ele dormiu em quarto separado, sabe, a gente não dormiu junto. E quando a Ana chegou lá, eu pensei assim, né, onde que a Ana vai dormir? Eu acho que eu vou dormir no quarto dos meus pais e a Ana vai dormir no meu quarto. Não, por que vocês não dormem no mesmo quarto? Sim. Eu fiquei super chocada, né? Eu falei assim, mas eu posso? Porque, assim, saiu total da minha casinha, né? Porque nem eu esperava isso tudo. Uhum. E, querendo ou não, foi muito melhor do que eu esperava a recepção. E hoje em dia, eu fiz uma operação esse ano, porque esse ano, com todas as suas questões, além de estar horroroso, eu caí da escada da minha casa, eu quebrei minha perna e eu tive que operar. Nossa! Eu fiquei assim, imobilizada, no meio... Foi a Nazaré que te empurrou. As songamongas não tem nada a ver com isso. No dia do Terra Samba eu caí, gente. Eu fiquei... Larissa, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu aqui roubar o lugar do Fernando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que você levou sua namorada pra casa, você já levou um namorado? Não, porque eu tô junto com ela. Pois é. É porque eu queria saber qual vai ser a reação. Agora eu tô até curioso. Qual vai ser a reação da sua família quando a próxima pessoa, decide por acaso de uma próxima, for um namorado. Aí alguém vai dizer assim, que diabo é Não era isso? lésbica, não era? Igor não era gay? Igor não era gay? Igor não era gay? Pois é. Mas a minha família é muito engraçado, porque ninguém me coloca como lésbica. Mas assim, ninguém me coloca assim. Também fica aquela coisa meio nebulosa. E eu adoro, gente. Sinceridade, eu não mudo isso. Eu deixo essa coisa mistério, né? Que é. Ai, que delícia. É. Vamos aguardar. Fernando. Oi. Se você quiser seguir com a pauta, eu não vou dizer que eu autorizo, né? Mas tudo bem. Mas se você não quiser seguir com a pauta ainda, eu tenho outra parêntese pra fazer aqui. Pode fazer. Quando eu tava casado com meu primeiro esposo, esse é meu segundo casamento, tá, gente? Meu primeiro esposo, ele faleceu em decorrência de um câncer, eu fiquei viúvo. Aí me casei de novo. Aí, enfim, quando minha mãe foi visitar a gente, ela foi com um trio de amigas. E aí, antes de ir, ela me fez um telefonema. Ela disse, meu filho, quando eu for na sua casa com as minhas amigas e tudo mais, amenize o comportamento. E eu, obviamente, eu sabia o que ela queria dizer, né? E eu disse, quê? Ela disse, amenize, pegue mais leve, porque as meninas não sabem. Eu, mãe, o que a senhora quer dizer exatamente? Sabe, pra você melhor, assim, não ficar falando muito, não dá muito na vista. Eu disse, mãe, as suas amigas vêm na minha casa. Eu não tô indo na casa delas. Elas vêm na minha casa. Eu não vou tratar o meu esposo como se ele fosse um colega de trabalho. Eu vou chamar de meu amor, eu vou dar beijo na frente delas, eu vou agarrar ele na frente delas. Se a senhora acha que tem alguém que vai ficar desconfortável com essa situação, não traga. Porque se alguém fizer entortar a boca aqui na minha casa, eu boto pra correr de vassourada. Se a senhora acha isso ruim, então não venha. É a minha casa. Mas a bicha é uma demônia mesmo. E eu botava. Eu juro pra você que eu pegava a vassoura e varria os pés dela. Eu botava. E aí, quando as meninas chegaram lá em casa, foi muito mais natural do que a minha mãe pensou que fosse. Quer dizer, a minha mãe, com seu preconceito internalizado, ela transformava isso num cuidado externo, né? Para as pessoas não falarem tal coisa, pra você não ser de outra maneira, mas esse preconceito era dela. Quando a Gil falou que depois que ela levou a namorada em casa, alguém disse assim, se for sempre assim, tá tudo bem, né? Tipo, uma das coisas importantes sobre a gente falar sobre os nossos relacionamentos, um espaço como esse, por exemplo, né? Que a gente conversa com as pessoas, é justamente a fantasia que as pessoas fazem a respeito dos nossos relacionamentos. As pessoas pensam que a gente não se relaciona como um casal heteroafetivo. As pessoas acham que a gente tem uma vida toda torta por causa da nossa sexualidade. O exemplo prático é o seguinte, eu tive um namoradinho antes do meu atual esposo, que era um rapaz novinho, tinha 20 e poucos anos, e ele passou o final de semana aqui em casa, e quando ele chegou na casa dele no domingo de noite, a mãe dele recebeu ele em casa já perguntando, né? Já chegou da casa que ele tem namorado? Ele falou, cheguei, mãe. Tô vendo todo domingo, volto pra casa. Ela disse, imagine como é que é lá vocês dois, com a casa cheia de homem, todo mundo usando droga.
Quando ele contou a história pra mim, eu perguntei, e o que você respondeu? Aí ele disse, não, eu fiquei com tanta raiva que eu só corri pra dentro do quarto e disse, tá bom, mãe, e me tranquei. Eu disse, pois você perdeu uma ótima oportunidade de elucidar a sua mãe. Você perdeu uma ótima oportunidade de dizer pra ela, mãe, a casa do Gambit é o mesmo formato familiar que é aqui. Lá mora ele, a mãe dele, a avó dele e o pai dele. Ninguém usa droga lá. Não é uma casa cheia de homem. A gente, sabe o que a gente fica fazendo lá? A gente passa a tarde vendo filme, sentado na sala. De noite é que a gente namora um pouquinho. Mas se não, lá é uma casa com a família, igual como é a casa da gente. Sabe? Porque as pessoas fantasiam as nossas relações. Elas acham que se você é gay, você não vai sentar na mesa da família e comer como o seu irmão hétero senta na mesa da família e come. Você vai sentar na mesa da família, ou você vai subir e performar Born This Way, sabe? Ou você vai tirar a roupa, ou você vai se beijar com o seu namorado ou a sua namorada, passando a mão nas partes íntimas, sabe? E vai transar na frente das pessoas, porque tudo que a gente faz é visto com lente de aumento. Sim. Tudo é muito ofensivo. Então, uma das coisas importantes da gente falar sobre a relação da gente é a gente elucidar para as pessoas que a nossa casa, gente, a gente lava a roupa, a gente passa pano no chão, a gente tem que lavar prato, a gente tem que lavar privado, como qualquer pessoa que tem higiene na casa. Sabe? A gente precisa trabalhar, pagar boleto, a gente não vive transando todo dia uma vida promíscua, porque a vida do homossexual é uma vida muito promíscua, parece que a gente transa 24 horas por dia. Queria ter essa vida. Então, exatamente. Sabe, a Larissa, que é professora, eu já vi um comentário que provavelmente ela deve se identificar. Quando um professor ou professora é uma pessoa heterossexual, é tudo ok ela falar em sala de aula que teve um problema no casamento, que aí outro dia eu cheguei, minha esposa falou tal coisa em casa, mas se você é homossexual e você fala que você é casado, você conta um pouquinho da sua vida, você está se expondo. Ou querendo doutrinar. E você está influenciando as crianças. É muito babado, viu? Minhas conclusões, assim, desse rolê todinho é que, assim, logo no início a gente falou sobre expulsão, né? E aí, hoje em dia, na verdade, a expulsão, eu passei por uma expulsão meio que velada, um pedido do meu irmão pra dizer assim, você quer viver a sua vida, viva longe de mãe, porque você está fazendo vergonha a ela. Então, aí foi quando eu decidi sair de casa 10 anos atrás, com 22 aninhos, a bicha tinha. Então, e aí quando a gente se imagina nesse contexto, né, das expulsões, eu nunca me imaginei expulso, mas a gente fica pensando, poxa, mas quantas formas de ser convidado a sair existem, né? Assim, eu guardei essa anotação, fiquei esperando um tempo pra trazer ela, pra não falar assim, de repente fora de contexto, mas eu precisava trazer, gente, que essa coisa da expulsão, desde que eu fui inclusive ser professor, coordenador de escola, gestor de escola de educação profissional, e assim, e você acolher tantas demandas desse jeito, e você precisar segurar uma onda ali, e as conexões que o Gambit trouxe, que são as conexões de assim, amada, milita se teu corpo tiver seguro, saca? Se tu for apanhado do teu pai, da tua mãe, se tu for sofrer violência, cara, olha, deixa pra militar depois que tu tiver teu dinheiro, procura ajuda, os amigos são muito importantes e tal, mas é um rolê. Eu tô super feliz aqui com esse papo que a gente teve. Drico, falo sempre as mesmas coisas. Com os meus alunos dizem a mesma coisa. Gente, não tem problema. Você não vai ser menos LGBT se você se assumir tarde. Pode ficar calmo, esteja seguro, esteja fora de casa e talvez seja bom estar independente financeiramente. Porque se algo acontecer, você tá tranquilo. Exato. A gente não tá numa competição pra sair do armário, né? Se cada um tem que, como a gente já falou, olha ao seu redor, vê como é que tá, se você tem condições de lidar, porque o sair do armário é o primeiro passo. Você não sabe o que vai vir a partir dali, você pode imaginar, mas saber mesmo, não tem como. Então é muito importante. E até a ideia da gente fazer esse episódio contando um pouquinho dessas experiências de relacionamentos é justamente para mostrar isso. Às vezes as pessoas olham e elas vão te aceitar, elas vão abrir uma concessão para você ser quem você é. Mas a partir do momento que você começa a viver uma vida normal, como qualquer outra pessoa, o negócio pode mudar um pouco de figura e tem gente que pode não saber lidar muito com isso. Você tá preparado para isso?
É isso que você tem que pensar. Exato. Exatamente. E, gente, eu queria muito que esse episódio durasse 84 anos, mas eu acho que as pessoas não ouviriam, né? E eu quero, né, infelizmente, encerrar. E eu quero pedir rapidinho pra vocês dizerem o que vocês deixam, então, vocês que já tiveram essas experiências de relacionamento, né, de apresentar o mozão pra família. Qual é o principal conselho, assim, que vocês dão pras pessoas que estão ouvindo e que estão pensando, Natal tá aí, e essas pessoas estão pensando, nossa, será que eu levo? Será que eu não levo? O que vocês diriam pra essas pessoas pra encerrar, pra fechar? Gente, eu já tô rindo aqui, porque parece que eu vou dizer assim, leve e enfie garganta baixa. Aí o Drigo vai dizer assim, pergunte se pode ir, persevere. Eu pensei a mesma coisa. Vai ser os dois opostos, né? Leve, só que na cara. Olha, fala assim, amigo, tenha paciência, cada um tem seu tempo de aceitação. Vá, amigo, mas dê seu conselho. Gente, eu não sei se eu tenho um conselho pra dar. Eu cago muita regra. Então, uma das regras que eu costumo cagar, né? Que eu costumo, assim, dizer é que vá na sua vibe, sabe? Se for dar bom, leve. Mas se você acha que vai dar ruim, muito ruim, então espere seu tempo certo. Você vai ter um feeling, sabe? Você vai ter um feeling. O que tem uma coisa que eu talvez possa aconselhar, que acho que vale o tempo todo, é tipo, não se deixe humilhar, sabe? Você tem que fazer as pessoas entenderem de alguma maneira, porque tem gente que vai entender só no solavanco. Vai de uma vez que passa. Mas tem outras pessoas que dá pra você ir mais devagar, explicando aos poucos e comendo pelas beiradas, até chegar no miolinho. Mas o que não vai acontecer é assim, ninguém nunca vai te respeitar, e eu vou parar de falar aceitar, porque, como a Gi muito bem disse, a gente não precisa da aceitação de ninguém, eu não peço permissão de ninguém pra fazer nada, nunca pedi permissão de ninguém pra beijar a boca de um homem, então não preciso que ninguém aceite isso. Quem tem que aceitar é ele. Se ele não aceitar, é assédio. Mas assim, você precisa fazer as pessoas entenderem que você é uma pessoa tão normal como qualquer outra, que você é tão especial e tão trivial como qualquer outra, e isso não vai acontecer se você simplesmente se anular. Se você não falar sobre o assunto, se você não dizer por que você está passando, o que você está sentindo, as coisas não vão mudar. Então, ou de uma vez, ou um pouquinho mais devagar, mas só fingir que nada existe não vai te ajudar. Eu queria completar, dizendo que a recepção das pessoas também não é culpa sua, porque às vezes a gente se sente super culpado porque as pessoas reagiram mal, foram agressivas ou ignoraram, que às vezes também tem isso de ignorar, fingir que nada está acontecendo, mas enquanto o elefante branco está ali. Então, assim, não é culpa sua. O que as pessoas estão manifestando de sentimentos não diz respeito a você, assim. Porque uma coisa é a recepção das pessoas. Você tem que ser feliz. Uhum. Você tem que seguir o seu baile. Então, se as pessoas não estão felizes com aquilo, isso é problema delas. Na verdade, isso não é nenhum problema, porque problema a gente resolve. Isso é uma situação que não diz respeito a você. Mas assim, é questão de equilíbrio, né? Você tem que ter um equilíbrio. Você não pode deixar ser humilhado, né? Ser bobão e aceitar tudo que te impõe. Mas também, né, você tem que entender o seu contexto. E mais falando até do que o Drigo falou, você também tem que entender a importância da sua família na sua vida. Pra mim, minha família é muito importante e eu sempre vou prezar. Vou ter que ser mais dura às vezes, mas eu sempre vou querer estar perto. Mas já tem outras pessoas que já não fazem tanta questão. Então, se isso pra você só ir na casa da sua mãe de vez em quando, na casa dos seus pais, pra você é tranquilo, seja um pouco mais duro, se imponha mais. Se não, vá com cautela, tente entender o melhor momento. Vá, como já foi dito, vá comendo mesmo pelas beiradas até você chegar no ponto de estar lá e de criar uma convivência entre o seu amor, né, entre o seu mozão e sua família. Então, tenha paciência e quando não precisar de paciência, seja duro e enfrente os problemas e tenha certeza que você está pronto para enfrentar cada um. Porque pode ter olhares de rejeição, então, mas esse aí é o de menos, né? O importante é a sua família estar ali e se alguém olhar, desvia o olhar e deixa que olhe, você ser feliz, só o que importa. E não tem gostinho melhor do que você, depois que você consegue, né, conviver com a sua família, você chegar na cara da sua sogra no almoço de domingo e dizer assim, tá vendo, mulher, a tua nora que quer uma nora diferente a cada Natal e tu basulando tanto ela e ela agora acabou de botar um pá de gaia e se separou do teu filho e tu demorasse tanto pra aceitar a gente, assim, é tão bom, olha, não tem nada como uma feijoada no domingo pra curar todos esses traumas, mas o meu conselho vai ser assim, vai ser pra aquele que não consegue ainda entrar. Meu conselho é,
Eu sei que o sofrimento ele vai ser inevitável. Inevitável. Porque você vai estar pensando nas comidinhas que a sua mãe ou sua sogra faz. Seu parceiro ou parceira vai estar passando pela mesma situação. Então, se a única saída para vocês é estarem juntos sozinhos, eu posso dizer a vocês com muita tranquilidade. Foram 7 natais juntos, só eu e Thiago. E mais ninguém, nem amigos. E posso dizer a vocês que a gente tem lembranças de natais incríveis, que a gente se deitou na varanda, assim, de uma casa bem pequenininha e apertada que a gente morava. Não tinha ceia nem nada, era a janta normal do dia. E a gente ficou olhando a lua, eu tava com febre no dia, Thiago cuidando de mim. Então, assim, esses momentos que vocês vão ter juntos e que vocês não podem adicionar mais ninguém ou estar com mais ninguém, façam desses momentos únicos e especiais, porque esses momentos serão possivelmente a base de toda a convivência de vocês. Então é isso. Gente, e as coisas boas chegam. A minha sogra comprou pra mim um kit de calcinha de Natal. Olha, ela não vai ouvir o Fora do Meio. Não vai ouvir, então. Olha, e a minha não vai ouvir o Fora do Meio, eu tenho certeza. Então eu posso dizer que ela só me dá camisa feia. E Thiago só vive mangando. Ai, gente, agora com relação à sogra, tá que eu não tive problema não. Minha sogra foi bem aceitável. Inclusive, ela mora aqui com a gente. Eu tenho. Que legal. Eu tenho problema com a sogra. Meu marido aqui não tem, que tem uma sogra maravilhosa. Trata ele melhor do que me trata. Acontece isso com a minha sogra. Ela trata, às vezes, sempre qualquer discussão que tem, ela vai ficar do meu lado. E esse é o episódio Minha Sogra, Minha Vida. Exatamente. Gente, assim, eu quero dizer pra você que tá ouvindo, que porventura tá com essa situação, tipo assim, nossa, o que vai ser? Eu vou te pedir pra se olhar no espelho e lá você vai encontrar a única pessoa cuja felicidade você merece se importar, que é a sua e possivelmente da pessoa que tá junto com você, que é parte dessa felicidade. Infelizmente, se a sua família ou a família da pessoa que tá com você tem problemas com vocês, se vocês estiverem felizes juntos, quem tá perdendo são eles. E por mais que, né, seja doloroso, Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário, essas datas que são tão importantes, passar sozinho, passar longe da família dói. Mas às vezes, assim, é uma dor que você vai sentir, porque vale a pena você estar num lugar com pessoas que você ama, brigando ou sentindo a rejeição, vai te agregar nesse momento que é tão especial. A gente tá encerrando 2020 e esse ano eu acho que para todos nós ele mostrou, ele jogou na nossa cara, ele esfregou na nossa cara que a vida é um sopro, a gente... A vida pode mudar de ponta cabeça assim do dia pra noite. Um micróbio que surgiu do outro lado do mundo atingiu a sua vida. E quando você olha pra isso, o que é mais importante? É a sua felicidade ou é a felicidade das outras pessoas? Pelo que ele espera de você. Então, reflita sobre isso. Pensa sobre isso e encerre 2020 se amando. E amando a pessoa que tá com você. Se joga. E no Se Joga desse último episódio do ano, como eu acabei de falar, 2020 foi um ano triste para alguns, de reflexão para outros. E eu quero convidar você que tá me ouvindo, né? A gente vai entrar no hiatus agora de final do ano, porque eu mereço descansar, né, gente? Mas eu vou deixar pra você uma lição de casa que vai ser um convite pra uma festa, pra você se divertir, pra você não se preocupar, que é o CD novo da Kylie Minogue, o disco que tá sensacional. Então, seu Natal, põe aí pra tocar, eu tenho certeza que a sua família vai descer até o chão. Fica ali a minha dica, disco da Kylie Minogue, pra você curtir esse Natal, curtir esse final do ano no melhor astral. Essa é a minha dica. E convidados, o que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio? Bicha, a senhora roubou minha indicação. Não acredito. Então depois que passar, você curtir a festa aí, né, com o que o Fernando indicou no Natal, vem o dia seguinte, que você vai descansar um pouco. Eu queria passar pra você assistir um filme, que é um filme que eu gosto muito de assistir. Então, depois que passar toda a festa, se você estiver em casa, deitado, descansando, ligar a TV, que é o Brinde, que é Orgulho e Esperança. Eu não tenho certeza se ele tem na Netflix, mas depois você assiste, que é um filme que eu gosto muito e que eu assisti bastante quando eu tava precisando.
Legal. Eu quero indicar também uma coisa sonora, né? Eu quero, além de indicar que vocês ouçam minhas canções no YouTube, Drico Oficial, Drico Correia, as canções autorais que falam sobre toda essa poética do Nordeste, toda essa poética que eu amo. Eu quero indicar um álbum que foi indicado ao Grammy Latino desse ano, que é o álbum Acaso Casa. Ele é um álbum da Mariene de Castro com o Almério, a Mariene, que é baiana, e o Almério, que é pernambucano, e eles foram indicados como melhor álbum regional, se não me falha a memória. Melhor álbum de música regional. E todas as canções, sem exceção, desse álbum estão maravilhosas. Eles fazem um passeio incrível sobre grandes nomes da música regional, desde Chico César, sabe? Enfim, tem muita música linda, música autoral deles, mas também músicas de outros artistas incríveis. Acaso Casa, tá lindo. Eu, então, vou indicar uma leitura, porque eu sou dessas. Eu vou indicar o vencedor do Pulitzer, de ficção, de 2018. Esse, pra mim, é o livro, assim, que, nossa, me bate atravessado. Eu ainda não consigo ler de novo, de tão fenomenal, que chama As Desventuras de Arthur Less. É um homem gay que chega aos 40 anos, não está namorando, não está casado, e ele tá num momento muito difícil da vida em que o ex dele vai casar. E ele aceita todos os convites para sair do país, para poder dar uma volta, porque ele não quer estar no dia na cidade. Então ele vai por 9 países e ele tá escrevendo o livro dele, e é um livro intenso e maravilhoso. Eu super indico esse livro com todo o meu coração. Nossa, tirando a última parte, eu achei que você tava fazendo a biografia da minha vida. Talvez seja você. Será? Nunca saberão. Nunca. Bom, eu me sinto humilhada aqui nesse podcast, porque a gata fez indicação do meu disco, a outra fez indicação de livro e cabeça, então, né, eu vou indicar Corrida Maluca. Você indica a sua imagem de ação de Diana que você tem, de Sagitário. Mas, na verdade, eu vou falar mesmo da Mulher Maravilha. A Warner não precisa que eu faça essa propaganda, eu não estou ganhando pra fazer isso no podcast alheio, mas dia 17 estreia aqui no Brasil o filme da Mulher Maravilha. Então, vá assistir, seguindo todos os protocolos de segurança para cinemas do governo do seu estado. Se você puder, assista. Se você tiver alguma curiosidade a respeito da Mulher Maravilha, para poder assistir esse filme, eu tenho 2 indicações para fazer. Um é um livro chamado A História Secreta da Mulher Maravilha, de escritora americana que chama Jill Lepore. É um livro maravilhoso que, apesar do nome, ele não fala sobre a Mulher Maravilha em si. Ele fala sobre a história da criação da Mulher Maravilha. É um livro que começa lá na Primeira Guerra Mundial ainda, com as primeiras sufragistas, que o sufragismo foi a primeira onda de feminismo, né? Nos Estados Unidos, as mulheres lutaram pelo direito ao voto, pelo direito a controle de natalidade. Então, a história da Mulher Maravilha passa pela história do feminismo, e é um livro muito bom para quem pesquisa sobre feminismo, sobre a história do feminismo, e quer aprender um pouquinho aí sobre a maior heroína das histórias em quadrinhos. Mas se você achar que é um livro que não dá tempo de ler até a estreia do filme, porque é um livro um pouco grosso, é um livro muito mais histórico do que sobre quadrinhos, leia o volume 2 da Panini, que é Mulher Maravilha por George Pérez, que é o volume que conta o primeiro encontro da Mulher Maravilha com a Mulher Leopardo, que vai ser a inimiga desse segundo filme. Então, uma leitura um pouco mais histórica, mais séria, mas é uma leitura leve, você não precisa saber muita coisa para poder entender o livro. E o outro é uma leitura de nerd, é quadrinho mesmo, e é ótimo para você conhecer a personagem que a Mulher Maravilha vai enfrentar no próximo filme que estreia dia 17. E eu já comprei meu ingresso pra estreia, porque eu sou dessas. Muito bom. E, gente, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais, na internet? Ai, gente, meu Instagram é bloqueado, porque eu sou dessas. Eu tenho aluno, gente. Eu não tenho criança, eu tenho aluno. O meu é Breder Larissa, mas todo mundo que for maior de 18 eu tô aceitando, gente. Deixa um recado lá que você ouviu no Fora do Meio. Isso, é a senha. Exato. Hashtag Fora do Meio na senha. Gente, o meu Instagram também é fechado, mas teve uns problemas aí e acabei fechando. Mas você pode mandar lá que eu sempre aceito e sempre tô seguindo de volta. É Gil Gama, __. E também pode me seguir no LinkedIn, Gil Darlene Gama. Eu vou falar logo e deixar o Rodrigo por último, porque eu não sei por que ele não indicou o EP dele que acabou de sair e merece o jabá. Eu indiquei, amigo, é porque eu acho que eu não falei a palavra EP. Mas enfim, as músicas autorais do YouTube compõem o meu EP que eu lancei recentemente. Gratidão.
Bom, vocês podem me encontrar no Bichas Nerds, que é o podcast colegão do Fora do Meio. A gente tá dentro do mesmo coletivo de podcast, que é o LGBT Podcasters. E eles estão dentro do meu coração. Ah, muito obrigado. Você também mora no meu coração e não paga aluguel. Mas enfim, são 4 homens gays falando sobre gaysices. Todas as minhas redes sociais é @GambitCavalcante, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Facebook, mas Facebook eu não olho mais. Mas enfim, vocês me encontram lá. Tem as tias lá, menino, tem as tias lá. Tem, só tem gente velha no Facebook, eu devia voltar pra lá, né? Mas enfim, o meu Instagram não é bloqueado, ele é aberto, tá? Que eu não sou estrela, que nem umas pessoas aqui dessa conversa. Então é aberto lá, inclusive recebo nudes. E envia também. É verdade. Eu sou pessoa esporte. Nunca vou ser jornalista de vergonha na minha vida. A Globo nunca vai me contratar. Gente linda, vocês me encontram no @drico.oficial. A grafia é escrita com K, não escrevam com C. Drico.oficial. Eu sou host também no podcast Songamongas, que também faz parte da rede de LGBTs Podcasters. E aí vocês encontram o Songamongas no songa.mongas. Tudo no Instagram. Em todas as redes eu tô como Drico.oficial, que era pra facilitar. Então me encontra, tá tudo aberto, tá tudo bem arreganhado, bem Desi Gonçalves. Adoro. E é isso, gente. Vocês, que não me seguem ainda, podem seguir lá no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Manda um e-mail pra mim, fala qual foi a sua experiência apresentando o mozão pra família no foradomeio.podcast@gmail.com ou através do nosso site www.foradomeio.com.br. Gente, eu quero agradecer demais cada um de vocês que tá aqui comigo, pra dividir as suas histórias. Eu adorei. Eu acho que eu não tinha forma melhor de encerrar esse ano que foi tão maravilhoso pro Fora do Meio, sem esse papo tão descontraído, tão gostoso, pra gente falar sobre as coisas boas da vida, que é amar e ser amado. Eu queria agradecer demais, porque assim, eu tentei fingir costume, mas pra quem conhece a minha história com o Fora do Meio, foi um dos primeiros podcasts que eu comecei a consumir, da rede e tudo. Comecei a estudar até pra fazer o meu próprio podcast, comecei a ouvir bastante Fora do Meio e alguns outros. Então, assim, tentei fingir costume, não sei se eu consegui passar essa credibilidade toda, mas eu aqui agradeço bastante a oportunidade de estar aqui falando com essa gente linda que tu reúne, Fernando. E assim, realmente não teria outra forma melhor da gente encerrar o ano. E é isso, amigo, já nem sei o que é que eu te digo. Tô com muita, muita coisa, muita emoção. Que lindo. Obrigado, Drico. Eu agradeço também, Fernando, pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Foi muito incrível essa conversa, conhecer. Então, você, quando conhecer os meninos, a Larissa também, gostei bastante da conversa. E vou seguir todo mundo, vou manter contato, vou ficar de olho, vamos ficar... É muito bom saber ter laços, assim, tão em todo o Brasil, pessoas maravilhosas que a gente conhece, assim. É muito incrível. Com certeza. Eu agradeço muito. E sempre que você precisar, se precisar ainda, você tem meu contato, pode entrar em contato que eu tô aqui. Os meninos também que tem podcast. Eu não tenho muito costume de gravar podcast, eu não tenho. Pra ser sincera, essa é a segunda que eu participo. Mas desafio a gente tá aqui pra aceitar e pra vencê-los. Com certeza, amiga. Eu vou te dar só um conselho. Depois que você começa, já era. Pois vamos. Ouvi dizer que se arrepiar já era. Pois eu tô pronta. Eis-me aqui. Você vai amar e vai odiar, mas você não vai parar mais não. Bom, deixa eu agradecer também. Eu que agradeço, Fernando, por ter me convidado para fazer parte desse papo. Agradeço a confiança e, obviamente, peço desculpa pelo horror de bobagem que eu falo, porque eu sou essa pessoa que fala muita bobagem. Então... é isso, eu adorei conhecer vocês também, Fiquei muito emocionado, como fico poucas vezes, ouvindo as histórias de vocês, depoimento de vocês. E espero que todo mundo siga bem, caminhoneiro. Agradeço também demais ao Fernando, todo mundo, Gambit, Drico, Gil. A conversa foi muito incrível. Eu acho que nós poderíamos passar 5 horas falando aqui sobre todas as experiências e nunca daria conta de tudo que foi na nossa vida, de tudo que continua sendo a partir do momento que a gente desliga aqui e acorda no dia seguinte. Mas todo mundo seguindo bem, o Natal tá aí. O Natal de um ano muito difícil também, pelo menos pra mim, assim, foi muito difícil. Mas vamos lá, Natal é a gente que faz, Então, tamo aí junto, gente. Precisar nascer de Natal, a gente faz essa coisa de novo aqui, esse bem bolado. Exatamente. Chama Simone.
Então é Natal. Ai, gente, vamos chamar a Mariah Carey. E tem a cena de Natal da Kylie também. Assim, divas não faltam, mas assim, o que a gente quer de Natal mesmo é a vacina. Só isso que eu quero dizer. Exato. É verdade, amigo. E, querido ouvinte, esse é o último episódio de 2020. Eu quero agradecer imensamente a todos e a cada um de vocês que me acompanhou nesse ano. Esse foi um ano muito especial por Fora do Meio. Foi o meu segundo ano praticamente no ar, e ver esse projeto crescer e chegar onde ele chegou não seria nada sem vocês. Então, vocês são meu presente de Natal, meu presente de Ano Novo, meu presente da vida, e eu sou muito grato a Cher por ter a oportunidade de estar aqui com vocês e formar essa grande família do Fora do Meio. Eu vou sentir saudades, mas a gente volta no dia 15 de janeiro com um episódio inédito. Enquanto isso, né, a gente vai estar ativo lá no Instagram. Fique bem, cuide da sua família, cuide de você e tenha uma virada de ano, né? Um ano novo muito especial. Esse é meu desejo de coração para cada um de vocês. Convidados, muito obrigado mais uma vez. Que 2021 seja tão lindo para vocês quanto para todo mundo e que a gente possa se abraçar em breve. Ai, gente linda. Tchau, tchau. Gratidão, viu? Tchau, meninos. Beijo. Beijo, meninas. Amei conhecer vocês. Já estão convidadas a vir a Caruaru. Gambit e Fernando, eles já estão convidados há mais tempo, mas vocês também fazem parte da patota. Não tô tão longe, viu? Amo. Não é tão longe, não. Ai, gente, vier em Minas Gerais, me avisem. Aí eu vou sim. Pode ficar na minha casa. E vou comer queijo. Pro Messenger. Eu vou, como sempre, ler algumas mensagens que eu recebi carinhosamente dos meus ouvintes. Eu quero começar com a mensagem que eu recebi lá no Instagram, lá do Adriano, e ele diz o seguinte sobre o último episódio, né, o Masculinidades Diversas. Ele disse: estou ouvindo o episódio sobre masculinidades e estava falando justamente sobre isso com o meu marido, em relação a performar masculinidade no sexo. Episódio muito bom, assertivo. Obrigado por esse conteúdo. Não sei se já existe algum episódio sobre casamento entre homens LGBT, mas vou procurar. E caso não haja nenhum, se houver possibilidade, eu gostaria muito. Abraços, Adriano. Muito obrigado pela sua mensagem, Adriano. De fato, não tem um episódio sobre esse tema ainda, mas eu já deixei anotado aqui na minha lista pra gente pensar um episódio bem interessante sobre isso. E se você, como ele, também quiser sugerir episódios pro Fora do Meio, manda no @Fora do Meio Podcast no Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter, ou através do e-mail foradomeiopodcast@gmail.com, ou até através do nosso site www.foradomeio.com.br. E falando em Twitter, eu quero mandar um beijo muito especial pra galera que interage comigo lá. Pra Luane Porto, Maranhão, em que ela disse sobre o episódio Masculinidade Diversa. Ela tweetou lá, botando o episódio, e ela disse: fundamental. As primeiras palavras já são tenho nem palavras. Obrigado, Luane, pela sua mensagem. Outra pessoa que também comentou no Twitter foi o André Fournier. Ele diz o seguinte: ser mencionado pelo seu podcast favorito não tem preço. Muito obrigado. Amei essa trilogia sobre masculinidade. Foi um trabalho realmente incrível e que me fez pensar em muita coisa. Dé, muito obrigado pela sua mensagem também. Imagina se eu não ia citar vocês que, né, me ouvem o ano todo e, né, me botaram lá nos mais ouvidos de vocês. Então, isso aqui fica o meu agradecimento para todo mundo, para cada um de vocês que me escuta, principalmente porque, né, a gente tá acabando o ano, estamos encerrando mais uma temporada do Fora do Meio. A gente vai entrar numa pequena licença agora de final de ano, né? De verdade, assim, de coração, eu só tenho a agradecer a parceria de todos vocês nesse ano que passou. Foi um ano que o Fora do Meio cresceu muito, foi um ano que a gente entrou no ranking de mais ouvidos, né, a categoria Sociedade e Cultura, que é só uma das categorias mais concorridas da podosfera, e eu sou muito feliz pelo trabalho que eu faço com vocês e pelo retorno que vocês me dão, pelo reconhecimento que vocês me dão. Eu não tenho nem palavras. Todos os apoiadores do Fora do Meio, né, que contribuem mensalmente com um valorzinho lá para me ajudar a comprar coisas pro podcast. Esse ano eu consegui comprar microfone, eu faço um backup, tenho uma conta lá no Google Drive com um espaço enorme para poder fazer backup das coisas. São gastos que eu tenho com o podcast para poder manter esse trabalho e que eu faço com carinho, eu faço com todo o amor que eu tenho por vocês, por esse trabalho.
por poder ajudar algumas pessoas nas mensagens que eu recebo. E tendo esse retorno financeiro ajuda, mas cada vez que vocês me mandam uma mensagem, isso pra mim vale mais do que qualquer dinheiro no mundo. Porque eu sei que de alguma forma eu tô impactando a vida de vocês como um dia eu desejei que a minha vida tivesse sido impactada. Então eu sou muito grato por essa gama de ouvintes qualificados que eu tenho. Pessoas que contribuem comigo assinando a gente nas plataformas, comentando os episódios no YouTube, dando likes no iTunes, tudo formas que vocês me ajudam e vocês não têm noção do quanto isso é gratificante pra mim. Eu espero de verdade que a gente ano que vem volte logo, né? E a gente continue fazendo essa parceria crescer cada vez mais. A gente vai entrar no hiatus, como eu falei, né? A gente volta na 3ª semana de janeiro com um episódio inédito do Fora do Meio. E eu conto com vocês. Fique bem, fique em casa se possível, né? A gente ainda tá no meio dessa pandemia. E eu sei que a saudade dói, às vezes. Eu tô meses sem ver a minha família também. Minha irmã tá grávida, eu vou perder ela grávida. É a primeira gravidez dela, então é um momento único na vida que, querendo ou não, o coronavírus me tirou. Mas eu não me sinto confortável de colocar a vida das pessoas que eu amo em risco, saindo de São Paulo, indo para Santa Catarina. Então, enquanto não tiver vacina, essa vai ser a nossa vida. Mas assim, eu tô muito agraciado por vocês. E eu espero que vocês se cuidem, façam as coisas com cuidado, com carinho e amem as pessoas que estão ao redor de vocês. Que 2021 traga não só a vacina pra gente, mas que continue aproximando a gente cada vez mais. E traga mais episódios do Fora do Meio, né? Então é isso, gente. Eu me despeço, desejando pra vocês um Natal lindo, um Ano Novo iluminado e dizendo obrigado por vocês existirem. Até ano que vem. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.